Corta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Laripod. Hoje o nosso bate-papo é com uma banda que tem feito muito barulho por aqui, hein? E eles vão contar pra gente um pouquinho da autenticidade desse projeto, porque é um projeto muito interessante, a gente vai descobrir juntos. Mas antes de iniciar o bate-papo com eles, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Se esse bate-papo for relevante para você, eu vou pedir para que encaminhem para os seus amigos, familiares e deixem também as críticas construtivas nos comentários, porque é sempre muito bem-vindo, né? A gente está sempre tentando melhorar esse projeto. Também eu quero lembrar vocês que aqui o nosso estúdio, ele está sendo alugado. Hoje o Roger ficou o dia inteiro, né, Roger? Gravando com outras pessoas. A gente fica localizado aqui em Chelsea. Então, se você é profissional de alguma área, tem domínio em algum tipo de assunto, tem algum projeto que está no papel e tem vontade de tirar do papel, né, para poder mostrar a sua voz para o mundo, saiba que aqui você tem total liberdade, a gente tem todo o suporte por trás das câmeras, que é o Roger, nosso grande amigo com a mesa de controle. Temos 3 câmeras centrais aqui, profissionais, temos 4 microfones também. Então, sintam-se à vontade para mandar as suas dúvidas para Isabelle. O Roger vai deixar o contato dela aqui embaixo, tá? E pode dizer também que você veio através do Laripod. E quem sabe a gente compartilhe do mesmo projeto. A gente apoia muito o seu projeto, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar agora o nosso bate-papo aqui com os meninos. Sejam muito bem-vindos ao Laripod. Valeu. Agradecemos o convite de vocês, bacana. Começando, a gente vai começar aqui 1, 2, 3, tá, galera? Eu tô falando com o Léo, com o Edson e com o Matheus. Eles vão contar um pouquinho da história deles. E eu já sei também que eles vieram de São Paulo, os dois aqui, Exato, ó. isso. Tá? São Paulo. E o Edson... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Do Rio... Rio de... como é que é? Rio São Paulo é Rio e São Paulo, a gente não se bica muito, não. Não. Interessante, porque eles são, né, Isso que a uma banda não turma, um funciona, grupo. né? É que na verdade a gente não fala com ele. Isso que a banda não funciona. Ah, vocês não falam Não, com ele? não, Vamos ele ter é contato. Ah, esqueci. Quando a gente começa a falar, eu faço barulho. Bom, vamos iniciar agora. Vocês estão confortáveis? Tá, perfeito, Tá ótimo. legal? A gente já tava batendo um papo aqui antes do podcast. A gente tava dando muita risada. Infelizmente, o Roger não pegou os bastidores, né? Ih, ainda bem. Mas... conta um pouquinho da história de vocês, de onde vocês são, né? Como que chegaram aqui. Bem breve, pra gente poder ir no assunto da banda, né? Porque eu tô muito curiosa pra saber como que surgiu essa ideia do projeto de vocês. Legal. Então, começando com... Léo, é isso aí. Bom, eu vim aqui para os Estados Unidos, cheguei aqui em 2015, veio eu, minha esposa e meus 2 meninos, meus 2 filhos, e desde 2015 eu trabalho no mesmo lugar, a gente vem trabalhando na mesma companhia, e dentro de onde eu trabalho eu conheci o Edson, que lá ele trabalhava também em uma companhia que a gente estava prestando serviço no mesmo lugar. E lá eu descobri que ele tocava bateria e eu chamei ele para fazer o primeiro projeto que a gente fez. você toca Isso. desde o Brasil? Você já veio? Eu já tinha outras bandas no Brasil. Já? Eu já toco, já tem um bom tempo. Já tive algumas bandas no Brasil, Veio de lá, então, a ideia. Veio de lá. Você já chegou aqui com a ideia de criar uma banda? Na verdade, eu já tive a ideia de criar uma banda. Na verdade, eu tava conversando com um colega uma vez, um tempo atrás, matando saudade dos amigos no Brasil e tal. E esse meu colega, que eu tinha a banda, até o Flávio, que falou, Léo, tem um amigo meu que toca aí nos Estados Unidos, cara. Por que você não faz uma banda com ele? A gente tinha banda aqui, você não toca aí? Eu falei, tá, me passa o contato dele. E era o Matheus. Aí me apresentaram o Matheus. Poxa, isso aí tem quantos anos, Matheus? 2017, sei lá. Antes, pelo amor de Deus, bastante coisa. E nessa eu conheci o Matheus, e a gente teve um projeto, eu, ele e o Rafa, o outro amigo nosso também. E nesse meio tempo ele toca baixo, toca guitarra, o Rafa também era guitarra. Falei, cara, vamos procurar um batera. Aí no trabalho eu conheci, como eu tava dizendo, o Edson. E a gente trocando, Edson, eu conheci 2 caras, você não quer fazer um som com a gente? Aí ele é meio marrentinho, né, carioca. Carioca, né? Nossa, carioca. Que tipo vocês fazem, meu irmão? É nóis. Vou bem. Pá, aí a gente começou esse projeto. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, tocando junto. A gente deu uma pausa, a gente vai chegar nesses assuntos aí. Mas foi isso. Cheguei aqui em 2015, eu, minha esposa e meus 2 meninos, trabalhando. Conheci o Matheus, conheci o Edson. E a gente vem nessa caminhada de banda aí tem um bom tempo. Muito top. E você, Edson, de onde você é? Conta a sua história. Bom, eu sou de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Também toco bateria faz uma renca de tempo.
mais de 20, não lembro quanto, mas mais de 20 anos. Tive fase de começar a tocar bateria, largar a bateria. No Brasil é meio difícil, né? De manter, não dá pra fazer carreira, não dá pra fazer nada. Dá pra fazer, mas você não faz dinheiro, né? De verdade. Pra viver disso é muito difícil. E ainda mais quando você é metaleiro e gosta de ouvir essas paradas assim. Ou você participa de música... Porque no Brasil o mercado é evangélico ou música popular, que é sertanejo universitário. Ou samba, quando você vai tocar na noitada. Mas pra você tocar no metal, no rock, essas paradas assim, não tem muito retorno pra você viver disso, né? Então é um bagulho que me desanimava muito. E nesses 20, um pouquinho, vou falar 20, né? Nesses 20 anos eu parei algumas vezes, tipo, um ano voltava. Parava de novo, voltava. Até que eu vim pra cá em 2017 e eu ainda tinha minhas coisas todas no Brasil, de bateria, tudo. Tu veio sozinho? Eu fui vender, vim sozinho. Uhum. Vim sozinho, comecei a viajar, comecei a passear, comecei a conhecer. Fui em Berkeley, que eu sempre quis ir lá, que meus ídolos musicais Tudo se de- conheceram lá. Uau. Minha banda favorita, Dream Theater. Eles formaram em Berkeley, em Boston aqui, né? Que eles são de Nova York, todo mundo estudou aqui. E aí eu fiquei naquela ânsia, né? Eu falei assim, porra. Cheguei a participar de uns projetos de música do Nepal, tocando aqueles timbali, aqueles som maneiro, tem vídeo meu online fazendo essas doideiras. Eu falei, cara, vou comprar um pedal duplo, porque quando aparecer essas paradas assim, Já vai. eu carregava o Aham. pedal duplo no carro. Uau. Eu ia fazer qualquer coisa, pedal duplo tava dentro do meu carro. E quando eu fosse tocar, que eu sem pedal duplo, eu tô pelado, filho. Eu não consigo. Eu preciso do pedal duplo pra qualquer coisa. E aí, eu comecei assim, comprei o pedal duplo pra primeira coisa e voltei a tocar devagarzinho aqui, devagarzinho ali. Comecei a fazer um monte de contato, amizade. Conheci esses caras aqui, que foi uma coisa de 2018, que não tem nada a ver com o projeto de hoje. Exato. Ah, é? outra Vocês vão Isso aqui- contar, né? isso aqui Algum- vai chegar. Gigante. Uau. Isso foi meio que uma reunião. Foi bem breve. tá ligado? De nós três, é uma reunião que começou em 2018, acabou por um tempo, por vários motivos, né? Odeio esses caras. Um deles a gente disse já antes de começar o novo episódio. Né, Citou Nomes. Ah, entendi. Pode citar o arroba. É. A gente pode dar a localização onde ele mora. Continua a história. Mas é basicamente uma versão resumida é essa aí, né? E aqui eu consegui mais acesso a não só ao gênero musical, que eu gosto mais, né? Aqui o mundo musical é muito mais acessível, né? Comprar instrumento, você Verdade. escolher os bagulhos que você sempre quis ter mais recurso financeiro para poder comprar Sim. esse tipo de coisa, né? Que no Brasil também é uma outra história complicada, né? Nem só o fato que você não faz dinheiro lá, É muito caro? mas para investir é mas- ridículo. Sério? Absurdo. Absurdo. Tipo, entendeu? média. Pá. Ou uma Ó, eu tava- guitarra. Tradução. Resumindo, a gente estava até conversando sobre isso, porque aqui a facilidade de você comprar material é muito fácil. E eu faço questão, por exemplo, tá falando com o Roger. Se eu compro um pedal aqui, uma média de 300, 350 dólares, no Brasil é coisa de 2 mil reais, 3 mil reais. Colocando uma versão mais real da realidade da gente vivendo, né? Porque você converter só não dá pra Não, converter. não tem como. Você compra como um pedal que eu comprei, né? Na época eu comprei um pedal de, acho que foi 350. O salário mínimo aqui é 2.500. Sei o quê? É um pouco mais de 10% do salário. Uhum. Lá no Brasil, o salário mínimo, na época, quando eu comprava o mesmo pedal da mesma marca, eu comprei exatamente o mesmo modelo da mesma linha, o mesmo tudo, era 3. Que é equivalente a 3 salários inteiros. Sim. Enquanto aqui é 10% do É, salário. aham. Então, tipo assim, a realidade de você comprar um negócio dele lá Foda. é ridículo. A realidade financeira é absurda, assim. É. Eu mesmo também tenho um instrumento da Fender, que é uma marca para quem toca baixo, que é guitarra também em geral. Um instrumento que aqui ele custa $1.200. É caro, mas ok. O mesmo instrumento no site da Fender no Brasil tá $25. Meu, Reais. 25 Sorry. mil reais? R$25. A gente tava até conversando recentemente que eu dei um upgrade na bateria, né? Primeiramente, eu nunca teria uma bateria igual a minha no Brasil. Exato. Nossa, Aí, tá engraçado que eu dei um upgrade, eu dei uma mudança na minha bateria lá, né? Botei umas peças aqui, outra ali. Tô sempre fazendo uma firula, né? Nunca acaba. E Cada dia apareceu... tá maior. Não, é engraçado Mas que a bateria tem como... Como é que... Eu não a entendo bateria não tem muito fim. disso. Bateria não tem Sério? fim. Bateria não tem fim. Quanto mais coisa... Quanto mais Ele bota você mais- fala... barulhinho mais X, som. ele coloca. Ele tá quase alugando uma Vai- sala só pra Sim, pôr a sabe? bateria. Eu achei que era a Efeito, bateria, som. você já comprava ela pronta. Mas você sempre pode, do mesmo jeito que, por exemplo, o Léo falou, ele quer um pedal que faça algum tipo de efeito. A gente compra e adiciona no nosso pedalboard. Ah, E ele legal. gosta de algum tipo de tom, algum Eu tipo quero de som, sair um ele compra um somzinho negócio. com uma escovinha no meio da música. Eu quero fazer aquele... É orgânico, ela vai tenho que tomando fazer. conta, assim, sabe? Tipo, Legal. E aí, logo em seguida, a gente viu um vídeo de uma loja de música vendendo uma bateria parecida, quase a mesma coisa da minha, tava R$125 mil.
Eu não sei Absurdo. como é que Real, é. real. Nunca. E a minha ainda tava um pouco melhor. E eu não... Nossa, não dá muito viagem por isso. Muito viagem. Os troços no Brasil não tem sentido. É, infelizmente, desproporcional, é. né? É uma loucura o comparativo. Falta de mercado, né? Falta de mercado, por isso que é caro. Oferta e demanda acaba com tudo, né? É. E você, Matheus? Sou Matheus, eu também vim de São Paulo. Eu e o Léo, a gente é mesmo da mesma área ali de Interlagos e tal, tudo mais. Eu cheguei aqui em 2017 também, vim com a minha família, com Vocês os meus vieram pais. quase... Você veio 2 anos 15, antes? é. Em Ah, 2015 a gente meio que... 17. E assim, a gente não... a gente era praticamente da mesma rua. Mesmo não se bairro conhecia. e não se Que conhecia. loucura. Mão dada no Loucura. avião. É, quase. Quase. E a gente não se conhecia, a gente se conheceu por esse amigo comum do Léo, que tocou com ele, a gente lutava juntos e tal e tudo mais. E aí eu cheguei em 2017, vim com a minha família também e tal. E aí em 2017, aquele negócio, você chega até você se acostumar com o lugar, no começo é trabalho e tal. Daí rolou esse contato com o Léo e tipo, beleza, vamos marcar. E nunca foi, mas tipo, depois de alguns meses assim, meio que rolou, vamos sair pra tomar um café e tal. Daí onde eu conheci o Rafael, que também é amigo comum aqui do pessoal. E a gente achou, o Léo tem um amigo, o Dave, que ele tinha um galpão em Norwood, longe pra todo mundo, Não. e a gente se encontrou lá. Isso também é uma parte da nossa história, como a gente começou. Mas enfim, Domingo de manhã. domingo de manhã. Que igreja. terrível. Era uma parada, tipo, Era domingo cedo de manhã. A gente pegava 50 minutos dirigindo pra ensaiar às 7 horas da manhã no domingo. era absurdo. Nunca Tipo, vi ruim isso. pra todo mundo. Mas enfim, tipo, não. Pra mim era... Tava mas, fazendo o enfim, que amo. Tipo, era uma coisa que... É um sacrifício que hoje as coisas mudaram completamente. Mas ainda é um sacrifício, porque todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho e tal. E é uma parada de acreditar, sabe? A gente acredita nisso, a gente faz pensando que pode rolar, que está rolando ainda bem, mas a gente faz porque gosta. Porque a gente vem de uma coisa, tipo, de músico brasileiro que, tipo, como o Edson disse, Desvalorizado. é irreal de você falar que você vai fazer dinheiro com isso. No Brasil, eu era professor de conservatório, eu toco violino e tal, não sei o quê. Você toca violino? Toco violino. Eu tenho um violino. É nada. Eu comecei a fazer as aulas. Calma aí, mas eu parei. Mas é porque eu tenho essa mania. Eu tenho essa mania. Mas assim, eu realmente estou procurando um professor de violino. Porque ontem eu abri o meu violino, minha amiga estava em casa. Aí eu falei, você já viu um violino de perto? Aí ela, não, nunca. Aí fui abrir a Pô, e coisa é mais bonito, linda. né, cara? Ela, nossa, tão pequeno, É. porque ele tá desafinado, Desafinado. né? Mas eu tava procurando alguém pra me dar aula, né? Comprou o Então, se você- violino? Faz tempo já, tem aquele violino já há um tempo. Eu Você tem o comecei, violino? Você eu tem o violino? tenho. Aí. Eu comecei Já ia te as vender um aulas. aqui. Meu sonho é tocar Já violino. ia te vender um. Não é, tipo, a minha Você família... quer? Já ia Você te tem vender violino? um. Ele achou um violino na rua. Achei. Ai, quer me vender um violino na chave. Foi no Carioca, Junkyard. meu. Pra gringo é mais caro, pô. E gringo é qualquer um que não Quanto é água seja. de coco? É 20. Qualquer Água de precisa coco é do Rio. 20. Vocês são muito espertos. Muito. Muito ligeiro. Muito. Por isso que não dá, porque é paulista bate. e carioca, os quer dois passar são perto. ligeiros. Ah, Mas. 3 contra 1 aqui. Então, vamos marcar pra você. Fechou. Porque eu preciso, realmente. Não, Eu o violino é quero. uma parada muito bonita, assim, e tem um cara aqui, enfim, que eu gosto pra caramba, e é um músico brasileiro, enfim, o Lucas da Fresno, e ele fala que ele acha que daqui a um tempo, o cara que toca um instrumento vai ser a mesma realidade pra gente de hoje em dia conhecer alguém que pinta um quadro. Ó. Não é mais necessário. Né? Hoje em dia você quer uma foto, você pede pra um chat GPT e tal. E daqui a um tempo você não precisa mais tocar o instrumento. E o violino, ele já entra nessa parada mais antiga de tipo... Nossa, todo mundo acha lindo, mas ninguém toca. É verdade. Porque... Mas enfim, que relação de tipo, criação de igreja e tal. E eu toco violino, meu pai toca instrumento também, meu irmão, todo mundo. E... Você nasceu na igreja? Sim, sim. Qual igreja? Na congregação. Foi lá que eu me apaixonei por violino. Eu fui da congregação até vir pra casa. Sério? Sim, 19 anos, cheguei com 19 anos. Nós somos criados na É, congregação. você Eu também? é. É a única igreja que eu me sinto... Não que as outras, né? Mas ela, eu me sinto muito bem. Exatamente. Muito bem. É o que eu Aqui- sempre digo. muito Já fui em várias igrejas, já frequentei trocentas igrejas. Nós que somos do berço cristão, a gente tem que se sentir bem em alguma igreja. E eu até fui com o pai do Matheus na igreja, uma vez que minha mãe sempre vem, ela vem todo ano pra cá, e ela é da congregação até hoje, a gente leva ela. E é o lugar onde eu me sinto bem, os louvores, o hino, né? O hino. E lá foi que eu introduzi na música também por causa disso, que eu comecei, eu não toco igual o Matheus, mas eu comecei a tentar tocar violino lá. Os músicos. Lá desperta esse interesse, né? É muito Porque é bonito. instrumento. É. Porque é uma parada que a gente discute e tal, que se você... Isso poderia entrar para um lado político, mas enfim, é a questão de saber que é possível. Eu não pinto quadro.
Porque eu não conheço ninguém que pinta quadro. Uhum. E você não toca se você não tiver contato. Então, muitas vezes a igreja é o lugar onde a pessoa vai ter o primeiro contato, de pegar um instrumento, de ver um instrumento. Sim. É. Então, Verdade. esse aspecto eu acho importante assim, para a formação. E hoje em dia, pega a maioria dos músicos do Brasil tiveram alguma introdução dentro de igreja, porque batera. Se você for ver- Engraçado você falar isso. Que a maioria das pessoas que eu conheço, né? Engraçado você falar que como é que pode ser completamente oposto, né? Ele veio... Eu não nasci numa casa que era cristã ou religiosa, mas durante a minha infância se tornou uma infância religiosa, quando eu tinha uns 6, 7 anos, né? E a minha vida mudou completamente. E engraçado que a parte religiosa da minha família, da minha vida, foi a que me jogou pra longe da música. Que eu não... Instrumento, música, nada disso era uma parte da minha realidade, me bloqueou mais e fechou mais o meu mundo pra isso aí. Até que eu, em algum momento, saí daquilo ali e fui cavando aos poucos, né? Quando eu tinha uns 16, mais ou menos. Mas por que você acha que isso aconteceu? Por causa de fatores de... Bom, família e religião. E eu era bloqueado de fazer tudo, né? Então era tipo assim, tudo era proibido, tudo era errado, tudo era... Né? Enfim, eu lá mais pra frente, crescendo, né? Eu tenho muitos amigos de igreja que tocam geralmente a mesma situação que a gente tá falando aqui. E toquei com muitos deles, né? E a maioria da galera que eu conheci que era... Que você acaba fazendo... Você tem que fazer amizade. Que você vai ficar tocando sozinho, não tem sentido. Né? E todo mundo quase era de alguma igreja, de algum lugar. Eu tocava em algum lugar. Eu já até preenchi lugar em algumas ocasiões pra pessoal de igreja tocando dentro da igreja sem ser religioso, sem ser nada. Eu conhecia todo mundo. Vamos tocar. Me passava as músicas, fazia um setzinho de meia hora lá. Ou eu ia pra completar fill-in, entendeu? De encher Sim. linguiça pros outros, entendeu? Mas você, nessa situação, teve muito preconceito? É nesse sentido que você fala? Não? Não, nessa parte de preconceito nunca tive problema. Bom, se tinha preconceito, eu não tava Não nem sabia. prestando chegava a atenção. ser. Não tava nem prestando atenção. Eu só tava lá pelo som, tá ligado? Porque eu sou bem, tipo... É isso aí. Mas tipo, enfim, daí eu vim dessa parada de música e tal, eu estudei violino, comecei a estudar violino com 3 anos, assim, é um negócio tipo, que bonitinho, mas enfim, é uma parada. Eu estudei, daí comecei a dar aula Com 3 anos de idade você 3 começou? anos, velho. Que isso? É lindo. Do tamanho Eu do nem sabia violino. disso, não. Mano, Tamanho- meu pai rodando, do tamanho do violino. meu pai rodando São Paulo pra achar o violino do tamanho certo, porque você tem que ter algum Igual meu alcance pai. tal, para. E aí, Legal. daí foi Maneiro isso, do caralho. daí um dia eu fui pra casa de uma prima, no final de férias, ela tinha um violão, também comecei a tocar, daí você começa. E aí eu já também, tipo, tinha um tio que me influenciava, tipo, escuta Guns N' Roses, escuta isso, escuta aquilo. E aí você começa meio que ir pra um outro caminho também, que é o que... É o embrião de tipo, Mas do essa tipo de som que a gente faz hoje, entendeu? Porque o acesso a... Isso é uma parada também que eu acho que a gente tem como... Os tipos de música que a gente faz hoje, que é um metal, ele... Existe público. O pessoal fala, morreu. Não morreu. No Brasil, o meu rolê era em show. E tem público pra todo mundo. Uhum. Mas como que você leva 30 mil reais de equipamento pra tocar no lugar pra ganhar 100? Então é muito complexo essa logística e financeiro, mas existe gente gostando. Tanto que você vê agora esses eventos que estão tendo no Brasil agora de festivais de bandas, muitas bandas grandes indo pro Brasil, enche, lota. Linkin Sim. Park. Os caras estão fazendo estádio, pô. Linkin Park tá fazendo show em Os caras áreas. estão lotando, Porque tem público, mas é muito complexo fazer, entendeu? Por conta dos equipamentos. Por conta de tudo. A estrutura é A muito estrutura mais é muito cara. do que tipo um show de um De um outro, ou outra. uma parada mais aceitável, mais palatável, entendeu? Sim. Tipo, aham. É muito frustrante, no geral, assim, porque música é fundamental. Não tem um ser humano no planeta, na história, que não gosta de uma música. Exato. Pode ser um tribal que toca um tamborzão, pode ser um cara em qualquer país, em qualquer Sim. cultura, em qualquer era. Tem sempre um tipo de música cultuando alguma coisa, seja pra se divertir, pra qualquer... Mas ninguém valoriza. Porque não é feasible, não é Você não feasible. toca a música. Você não toca, então parece que não tem valor, porque é um nada. É um negócio fantástico. Abstrato, né? Eu não sei o que é muito... E também as muito pessoas não injusto. estão dispostas a sentir. Porque a gente fala da música, né? Da arte. Hoje em dia tá tudo muito raso.
E aí você pega e fala assim, pô, eu me interesso por violino, mas eu poderia... Tem amigas minhas que você fala assim, Legal. Valeu. bonito. Tipo, Próximo. bonito. É nóis. É nóis. Que legal. Tipo, as pessoas, elas perderam essa questão de se conectar consigo mesma. Porque, ó, você fala assim, você tá tocando uma bateria, você tá tocando uma guitarra, que é um som de um violino, né? Não é o som do violino, é o som do violinista. Sim. Então, aí você fala assim, pô, você sentir aquilo pra dentro de você, né? Então, você sentir pra dentro e também transformar o de dentro pra fora. E as pessoas não... É porque a música ela é pura emoção. A música, a partir do momento que você ouve uma música, ela não desperta nenhuma emoção em você. Isso é que nem eu tava falando com o Roger mais cedo, a gente ouvindo Led Zeppelin. Pra muitas pessoas, é rock pesado. Led Zeppelin, não, pra mim, eu ouço Led Zeppelin e eu choro às vezes. Porque é muita emoção que passa. E a partir do momento que você vê, você sente ondas sonoras, tudo, e não mexe com você, difícil. Tem que ter emoção. Eu não consigo selecionar no dedo uma música que se botar pra tocar que agora eu choro, não adianta. Eu não consigo cantar. Não pode, né? Queria ele chorando. Se eu prestar atenção, eu não consigo cantar. Existem músicas, eu não consigo músicas cantar tipo, música. Eu não consigo cantar música. Que tiram... Seja de pessoal, que te toca de uma forma pessoal, seja de uma forma lamentativa, seja de uma tristeza que tá descrevendo na música. Que um bagulho que às vezes você nem experimentou, mas só de você cantar e ouvir e sentir aquilo ali que você... Cara, que tristeza que essa música traz, assim, carregada nela. Um bagulho e a música, ela tem esse poder de deixar você alegre, você triste, você pensativo. Guia, né? Aí volta sempre pro lado financeiro, né? Porque eu acredito que teria muito mais boa arte criada se ou os artistas que já existem ou as empresas que monopolizam esse mercado de vender instrumentos, de fazer tudo isso aí, conscientizasse todo mundo de que não é só chegar lá e comprar um instrumento, você tem dinheiro. São décadas que o pessoal, você tem que estudar todo dia, você tem que comprar um monte de material, curso, aula, camp, você compra um pacote ali, aí você vai lá, compra um outro bagulho, é manutenção do instrumento que não é barato. As minhas baquetas são $18, $19 cada. Eu tô tocando aquilo lá, ela quebra. É lixo. É descartável. Vai pro lixo toda hora. Sabe? Aí você gasta 10, 15, 20 mil. E aí a gente tá falando América, que é acessível. Você chegar lá, como ele falou, tocar num lugar e ganhar $100, sabe? Você praticar, estudar a vida inteira, o pessoal vai lá, maneiro, te dá 10 contos, 5 contos. Ou reclama que tem que pagar pra entrar, sabe? No Brasil a mentalidade é bem pior do que aqui, né? E mesmo assim, aqui na América, que é bem mais difundida, ainda é um negócio que você não vive bem de música. A menos que você tenha, como qualquer lugar do mundo, se você tiver boas conexões, conhecer quem tem, conhecer quem faz, entendeu? Ou pagar pra aparecer. Porque sempre é o dinheiro que manda. É o dinheiro que manda, infelizmente, né? Acontece, né? De pagar pra aparecer. Sim, muito. Isso a gente em qualquer lugar. Mas é mundial, né? Nem no Brasil, nem aqui. Em todo cenário. Mundial, qualquer cenário. Qualquer cenário para qualquer ramo artístico, financeiro. Se você quer abrir para uma banda grande, você paga. Ninguém quer saber se é bom, se você estudou, se você dedicou. Quanto que você vai pagar, né? Quanto que se dinheiro você quer vale. fazer parte de uma peça de teatro, para você poder entrar numa empresa, isso para qualquer coisa. Mas a gente fala sobre esse ramo que é o que a gente tá. Mas tudo rola em volta do dinheiro e é o que você falou. Às vezes o negócio ele tem que ser tão... Toma aqui, consome e vai embora, vai pro próximo. São uns 15 segundos de TikTok. Que você pouco para pensar no artista que faz. Você vê o produto dele, mas você não pensa no artista. Você não pensa no que o cara sentia, no qual que era a intenção dele. Então... É triste. Eu conheço tanto nessa minha... Eu vou fazer 40 agora, né? Eu conheço tanta gente que desistiu de tocar. E eu lembro que, nossa, a pessoa tão boa, sabe? Boa. De você olhar e você fala assim, cara... Pode xingar? Pode. Caralho, mas que maluco foda, mano. E a pessoa, ao longo do tempo, vai se dissipando, porque é um bagulho que não tem retorno. É um bagulho que só toma de você. Apesar de você ter o prazer de fazer o negócio, mas fazer por hobby, às vezes você... Família, tem outras coisas que entram no meio ali que você às vezes não tem mais espaço pra enfiar aquilo ali a troco de nada. Entendeu? E eu vivo música, cara. Eu respiro música. Eu não consigo fazer nada sem ouvir música o dia inteiro, todo dia. A casa do Edson tem várias caixinhas. Todo dia. Eu tenho caixa em tudo quanto é lugar. Eu tenho na minha garagem, eu tenho no quintal, eu tenho no meu carro, meu celular, tudo. Eu não consigo ficar sem música um minuto pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Legal. E na época que eu tava tocando bateria sozinho, que a banda que eu tocava antes se dissipou, eu aluguei um estúdio
um estúdio inteiro só pra botar bateria pra me ficar tocando. Sozinho, Pagando uma fortuna de aluguel, sozinho. Prático, Sem dividir nada, só pra mim poder ir pra lá e praticar. Com a minha eletrônica em casa. Porque eu queria sentir a vibe da acústica, aquela som, aquela vibração que vai no osso, no esqueleto, tá ligado? Que é outra história, filho. É outra história. E é o lance, pra gente isso que a gente tá fazendo hoje, até hoje continuar fazendo, porque a gente tem grande estrada aí, né? Eu já toco há muitos anos, tive várias bandas no Brasil, o Matheus também, o Edson tocou muito no Brasil também. E se você for ver, por exemplo, no Brasil eu já tive 8 bandas, e cada banda são 5, 6 caras. Desses 5, 6 caras, sei lá, sou péssimo de matemática, que seja 50 caras aí que eu já toquei. Desses 50, 3, 4 tá na música ainda. É muito difícil permanecer. Então você tem que gostar muito e ser muito maluco. E pra tá nisso. persistente, né? Você fica meio triste, assim. Às vezes eu fico triste. Eu sei, caraca. Mas existem... Todo mundo... A gente não pode julgar a reação do próximo como, mas eu reagiria dessa forma. Cada um vai lidar de um jeito com o negócio. Mas, tipo... não é só sobre música, tipo, meio artístico. A gente pega aí pintores, hoje em dia, que você paga muita grana, milhões num quadro, e o cara morreu sem vender um quadro. Então, Não é loucura, gente? A arte, ela não é... A arte... Valorizada em vida. Ela não é valorizada, tipo, de muitas formas. Porque eu acho que, tipo, você faz arte pra outra pessoa sentir. Uhum. Se eu fiz um som, eu escrevi uma letra, o Dan, nosso vocalista, tipo, ele escreve letras que, pra mim, são muito fortes, assim. E você sentiu aquilo, a arte já cumpriu seu papel. Sim, já entregou. Porém, Uhum. o sistema que a gente vive tem que ter uma moeda de troca. Já que você gostou, joga uma moedinha no chapéu, entendeu? Mas tipo, às vezes a função acontece da quando arte- o cara já parou. O Hal Seixas só ficou famoso depois que morreu, pô. A arte, Baita tipo, ela artista, já cumpriu maluco. o papel dela quando ela te atingiu. Acabou. A função dela é essa. Agora a gente passa pra outra parte que é tipo, me Que dá é um o- dinheiro aí, sabe? Pra eu continuar fazendo isso. Mas O incentivo A é muito moeda de ruim, troca. é a moeda de difícil. troca não é tão even, assim, sabe? Say hi! Olá, Say hi! meu nome é Danny Rey, de Rupav. De Rupav, bem melhor banda, tá ligado? Não, sério. Muito. Did you bought that suit for that occasion? Não. Depois eu preciso festa. Festa. Casamento? Tá ligado? Casamento? Não. Casamento? Another wedding? Hã? Outro casamento? Casamento? Não? Wedding? Funeral? Não. Um festa. Festa. Tá ligado? Dating? Festa com meus amigos. Black Mass? Tá ligado? Tá ligado? Ring of the Gosto do Gold. verbão. Tá ligado? Tá bom. Gosto do ver bom. Sim. Todo o tempo. Você canta? Você canta na banda? Não, eu preciso vocês. Preciso jogar vocês. Without you guys, nada. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Nada. Não, ele trabalha com um brasileiro, que é o Léo, abração, parceirão nosso, sempre tá junto com a gente. E o Léo ensina muita coisa de português pra ele. Desde quando ele entrou com ele já falava alguma coisa de português e tal, mas veio que o português dele é melhor do que o meu inglês, tá ligado? Ele manda bem. Sim. Às vezes, sim, se a gente Sim. falar muito rápido, ele não vai sacar as coisas. Mas se falar devagarzinho, ele acompanha, tá junto. Porque eu como meu Miguel todo o tempo, todos os dias, tá ligado? Eu entendendo muito rápido. Você e Léo, Sim. trabalhando juntos, cortando o cabelo. People, parciais, amo vocês. Bom, vocês podem começar a história de como vocês uniram. Aí eu queria saber, né, do projeto antes, também que vocês começaram e tal. Quem vai contar essa história? Pá. Como é que começou antes? Ele é É. melhor... Ele ou ele? Porque eu entrei Não, pode de ser. sola, né? Você é só... Ele é contratado. Na primeira esqueci. vez eu entrei de sola. Que eu não sei como é Não, que porque saiu de teve sola. primeira vez, aí você E agora- saiu, Pois é. aí É um agora você relacionamento, voltou. literalmente. Tipo, Ah, ok, entendi. Não, meio que acabou, né? não. A primeira acabou. Não. Porque tinha mais Acabaram com a pessoas. gente. Não, foi uma transição. Acabaram com a gente. Tá, eu quero, vocês podem... Eu começo e vocês falam do final. Tá. Que o cara é meu amigo. Mas não é amigo de vocês, não? Not Não. anymore. Satanás. Eita, Not meu anymore. Deus. É, tem treta, hate. tem treta. Olha o hate voltando. Tem Meu treta. Deus. Não, mas Vamos falar aqui... mal Eles vão dele pegar leve. agora? Não, Não, mas vocês vão pegar Ao leve, vivo? né? Eles não pegam leve. Esse é o meu medo. Esse aqui tem cara de que... Ele é o pior. Fala mesmo, Ele é o né? É isso pior. mesmo. Tô devendo pra ele, pô. Tá gravando isso tudo? Tá. Vai, bora lá, Léo. Começa com a nossa história, então. Não, então, como eu tinha dito no início, eu, na verdade,
Sempre tive banda no Brasa e tal. Chegou aqui, eu tinha necessidade de tocar guitarra. Aí eu trabalhando, conversando com um colega. Falei, cara, eu tive uma banda no Brasil, tô querendo comprar uma guitarra e tal. Ele falou, cara, ótimo, eu tenho uma guitarra pra vender, você quer? Eu falei, fechado. Aí eu comprei uma guitarra, um amplificadorzinho, comecei a tocar em casa e tal. Aí nisso eu fiz alguns vídeos no Instagram, postei e tal. E esse meu amigo Flávio comentou, falou, Léo, tem um brother meu aí que, cara, toca. Eu não sei o que ele toca, se é guitarra, baixo, batera, canta. Que era o contato do Matheus. Aí eu liguei pro Matheus, a gente começou a conversar e tal. E a gente era do mesmo bairro praticamente, não se conhecia. Nos encontramos junto com o Rafa, que era um rapaz que trabalhava com a gente também. E que o Rafael tocava guitarra e cantava. Falei, Matheus, Rafa, vamos encontrar o Matheus, um cara, um baixista. Só que o Matheus queria tocar guitarra. Eu falei, cara, já tem 2, irmão, você vai ter que tocar baixo. Vai do baixo, vai do baixo. O pai é do baixo, vai ter que ser do baixo, Qualquer coisa exatamente. que precisar. Aí tinha um power trio, beleza, tem um vocal, 2 guitarras e o baixo. Trabalhando, Quem encontrei... era o vocal? O Rafael. O Rafael, ele era Ah, não, ele guitarra. cantava. Que tocava e cantava, muito talentoso por sinal. Tá, muito... então o Rafa, o Léo... E o O Matheus. Matheus, ok. Bicho é bom, viu? Bom, É. o cara é bom, Rafa o cara é é bom, bom, bom. gente. Gêniozinho do mal, sabe? Não fica levantando a bola dele, não, que ele vai ficar se achando. Tá bom, vai se achar, chega. Rafa. É. Tá bom. Chega, Rafa. Muito bom, ele é É muito bom, Você bom, acha? Rafa. Você é bom, Próximo. ponto, vai. Continue. Aí, trabalhando o dia e tal, aí esse doente aqui tava ouvindo Dream Theater, sei lá, pesado, metal, no speaker que você tinha. Eu falei, cara, mano, eu achava que ele era gringão, né? Todo marrento, com roupa do estilo. De quem que é a banda? O time que você torce? O Chiefs. Chiefs. Eu falei, pô, esse gringo é enjoado e tal. Aí vi ele conversando português com uns caras, eu falei, mano, legal o som que você ouve, também curto metal e tal. Toco guitarra, uma banda, só alguma coisa. Ele, toco batera. Eu falei, achei. Fechou. Achei o cara. Achei o cara, mas um cara não fácil, porque esse cara é muito difícil. Ele ficou, tipo, enjoar, se fazendo. carioca. Nada ok, contra os na carioca, verdade, mas enjoado. esqueci. Aí, conversando, tal, eu mostrei uns riffs pra ele. Lembra que te mostrei uns riffs e tal? Não lembro, ok. Não, eu lembro. Como assim você não lembra dessa parte da história? Eu tô querendo ajustar que história é essa que você tá contando. Aí, encontrei... Ele quer que Mas como é que é? Ele quer que Ele tá chegue só lá. esperando Ele assim, tá... Como é que é? Aí, Calma. encontrei esse cidadão. Cara, vamos juntar todo mundo. Aí, que a gente começou a ensaiar em Norwood, no Dave. Sai Norwood, do Dave. Ah, tá. Eu sei porque a gente saiu em Norwood. Porque o Rafa morava em Taunton. Você morava não sei aonde. Watertown. Eu morava em Uber e você em Marlboro. Então a gente escolheu um lugar que era longe pra todo mundo. Não era perto pra todo mundo. Sim. Era longe pra todo mundo. se fuder. Todo mundo se fode junto. Todo mundo dirigia Tamo 2 junto. horas. Domingo, 7 horas da manhã, a gente fez o primeiro ensaio. Não sabia o que ia fazer e tal. 6 da manhã eu Isso, tava no Dunkin' ele- Donuts. 6 e meia da Ele manhã eu na tava no batera. Dunkin' Donuts tirando Ele já foto do estava café. Ele já estava junto, você já tinha chamado ele, conseguiu. O primeiro ensaio já foi nós 3 juntos. Ok. O primeiro E o ensaio já foi Rafael. tudo. E o Rafa. Exato. E como é que foi? TDAH pega 6 da pesado. manhã eu tava no Dunkin' Donuts tirando foto A gente do começou a café ensaiar mandando de, vocês. começou a Bora! ensaiar de domingo e tal, e aí... Cadê? Era legal assim, porque, tipo, era um momento... A gente falou, pô, domingo de manhã, é um momento de família que tá todo Quem mundo... que faz alguma coisa domingo, 7 horas da manhã? Se você não vai na igreja. Pô, vamos tocar metal, E tem uma velho. parte Vamos tocar interessante sobre domingo e igreja na nossa história. Pô. Quero saber. A gente saiu numa igreja que não tinha culto de domingo, mas ok. Não lembra disso? Lavagem de dinheiro. com Enfim, certeza. aí a gente ficou meu nesse Deus. projeto o quê? Esses dois aqui, eles são, né? gostam, eles gostam, assim. Gente! Eles gostam, Eu assim. baixo bateria, Você baixo é o bateria. que Eu sou equilibra. intermediador sempre, eu sou pacifista. Aham. É isso? É. É. Pacífico. Aí, a gente ficou nesse projeto aqui Ficou alguns meses. uns 4... Foi antes da pandemia, tudo isso. Aí que tá uma chave. Antes da pandemia. Do Covid. Aí a gente tocou uns 3, 4 meses junto. Aí o Rafa, por, sei lá, questão de trabalho, a distância, ele saiu. Aí ficou só nós 3. A gente ficou uns 3 meses só tocando instrumental. Coisa mais chata top. do mundo. Sem voz, sem nada. Porque ele era o vocalista, Não, né? é, Ele o Rafael saiu. vocalista. Vocal. Aí chegou a pandemia e a gente teve que parar esse projeto. Covid, ninguém saía de casa e tal. Aí a gente parou esse projeto, aí depois de o quê? Uns 6, 7 meses, 8 meses, a gente voltou. A gente falou, cara, agora precisa de um vocalista, vamos atrás de um vocalista, a banda voltou tudo. Aí a gente encontrou um colega nosso, o Matheus, achou um colega dele, que conhecia um outro colega dele, que é esse rapaz, e introduziu a banda. A gente fez uma reunião. Aí foi de 3, foi pra 5. Não. Não. Só éramos nós 3 e entrou um cara... Aí a banda a gente continua o colega 4. dele Quatro. pra- Saiu o Rafa e entrou esse rapaz, Aham. né? Fizemos uma Quer reunião. que eu goste? Não, calma aí, que o negócio tá ficando tenso. A timeline tá meio bagunçada. Era nós 4, certo? É. O Rafael saiu da banda.
ficou só nós três. Vocalista, Ficou nós aí três. só o Era vocal e instrumento. guitarra. Só instrumental. Era vocal e guitarra. Saiu, ficou só nós três. Vamos continuar Guitarra, levando, vamos baixo e continuar levando. batera. Foi isso. Já tava meio que um rancinho ali, né? Porque era três, como ele falou, né? Não tinha voz, era só três, guitarra, baixo e bateria. Ficou aquela morrinha ali, 2, 3 meses, tentando ver o que ia ir pra frente. E aí veio o Covid, terminou de botar a pá de cal em cima. E a gente parou por um tempo. Quando, depois do Covid, começou aquele negócio de voltar com máscara, cada um tem sua bolha e tudo mais, a gente voltou. Vamos achar um guitarrista de novo, um vocalista e tudo mais, vamos voltar ao que era, né? E aí que entrou, eu não O sei Matheus. como é que o rapazinho durante entrou. esse período de pandemia, a gente continuou tocando, tipo, nós três. A gente mudou de Norwood, a gente achou um lugar em Framingham pra tocar. E tocamos durante um tempo verdade. também, só nós três, tipo, de novo. Porque sim, só porque a gente queria estar junto fazendo Sim. alguma coisa. Não tinha perspectiva. Era o nosso de hobby grana, ali, Não né? tinha perspectiva de nada. Era porque a gente queria fazer. E era uma espécie de terapia, não é nem pós-pandêmica, né? Ainda era Um monte, pandemia. um monte de coisa acontecendo na casa de Hoje, vocês. durante a pandemia, era um minha refúgio. filha nasceu. Eu tenho uma filha de 4 anos, tem Fofa. tudo pra mim. E Tinha nada pra fazer, né? tinha nada a fazer com Vídeo, é. Nasceu a criança. home office. E aí, filha acabando de nascer e tal, tudo mais. E a gente continuou se encontrando nesse lugar mais perto da minha casa, em Framingham, era um pouco melhor pra gente. E aí também, a gente ficou um tempo assim. E aí achamos um vocalista. Esse vocalista entrou na banda e tiveram diversos desacertos de ideia, de ideia de banda. Não, mas ele entrou na banda e a gente nem saiu. A gente foi fazer uma reunião e acabou a banda. Então, ele entrou na banda. Vamos na hora dos fatos aqui. Ele entrou na banda. Momento Eu fui o primeiro, corte. a ter atrito com ele. Isso foi do minuto 1 que ele entrou. No segundo. 5 segundos de contato. E eu levei, eu sou tipo assim, eu sou bem boa, político, assim, né? Com esse negócio de eu vou pra qualquer lugar. Às vezes eu não tô muito satisfeito, mas eu levo, ignoro. Não vou fazer de novo, mas eu vou até o final, entendeu? Não vou ficar de nhenhenhen, não vou reclamar de nada, só que não é pra mim. Então, tipo assim, eu fui, fiz pra... Eles se interessaram a princípio pelo novo formato da banda. E no segundo ensaio eu falei, cara, olha só, eu não quero. Se vocês gostaram, eu tô saindo fora. Entendeu? E aí eles me chutaram da banda. Sem pena. Ah, não, aí, não. O Edson. E eu tem mais- gosto, tem e eu mais gosto coisa. porque eles tomaram na cara depois por causa disso. Não, peraí, agora eu quero saber a versão dos meninos. Vai lá. O Edson foi a primeira Por que pessoa a ter atrito. O Edson foi a primeira Eu já pessoa a ter sabia, atrito minuto com uma um. pessoa. Com esse vocalista e tal. Não precisa falar o motivo, mas porque chegou com outra ideia. Não, é ideia de vida. Ideia de vida de tudo. Eu sabe? acho que é mais um Mentalidade? fato. Eu acho que Mentalidade, ego, diversas coisas. a arrogância. O primeiro fator que veio foi a arrogância. Arrogância. Não, B. Burrice. C. Cusão. D. Ok, vou ficar aqui e falar todas as letras do alfabeto. Não, mas sério. Sabe aquele ar de arrogância e soberba? A pessoa acabou de chegar num lugar, você analisa como é que é. Você analisa como é que é, você pergunta, você se intera. Não você chega, pô, tá errado, que bosta essa aqui, papapá, você tá fazendo isso aqui. Como se você sabe tudo, e que tudo tem que ser feito da maneira que você acha que é a realidade. Primeiramente, isso aqui é arte. Tem um limite pro que é certo e errado? Tem. Mas você não vem, tipo, escolher... Não é tipo assim, eu toquei uma nota errada, ou depois de dó, ré, vem mi. Que isso é um fato. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Agora você fala assim, pô, a marca de prato que você escolheu tá errada. Ele leva pro coração. É um bagulho que não faz sentido, tá entendendo? Seus pratos são ótimos. E a pessoa chegar e, tipo, falar que você, tipo, não tem mentalidade. É como se você não tivesse mentalidade pra entender aquilo ali. E eu fiquei assim, ok, eu não debati, tudo bem, discordo de tudo que você tá falando na minha cabeça, eu não respondi, porque pelo fato dele falar daquela maneira, eu já achei que ele não tinha filtro nenhum, então eu falei, eu não vou nem engajar, porque isso aqui não vai dar em nada. Sim. Entendeu? E aí, dali eu já sabia, já do primeiro dia que a gente se encontrou, eu falei, eu não quero. Eu não quero, eu tô fora, ou ele tá fora. E aí ele saiu. E eles se casaram. E eu falei, tipo, vou tentar. Por isso, porque Eu falei, Você saiu por livre e espontânea vontade. Foi. Ninguém chutou ele, Ninguém nada chutou disso. ele quis Ah, sair ok. e a gente tentou continuar.
E É, mais Depois ou de menos, anos né? juntos, Mas passamos por Não, Covid e o juntos, pior- toda uma história de vida e dificuldade. ele tá Chega levando um- o coração. Tá, Chega um ele tá estranho. magoado. E aí rouba ele Pode de ir, você. tchau. E o mais É, nem engraçado é que a insiste. gente marcou um dia pra ir num bar, não sei aonde, e conversar. Cara, vamos falar da banda Walter. ali, o Walter, não sei o nome do 7 bar. Não horas sei da quem noite. indicou. É, Domingo? Uma cervejaria. Foi numa- era pra um quinta-feira. lugar pra comemorar e a banda acabou. Uma Ia ser cervejaria. uma comemoração, ia ser um negócio legal. É, Voltamos, estamos juntando, vamos aham. começar. É, negócio saiu de vai ser lá da- sem Foi banda, 2 sem nada. papos, tipo, mas aí que tá. Sabe aquele negócio, tipo, pô, a gente teve uma conversa aqui antes de começar o podcast. Se eu percebesse que você já tivesse umas ideias, tipo, estranhas, a primeira coisa é você dar um passo pra trás. Sim. Mas tudo bem, a gente tá tendo um momento aqui junto. Agora, quando você tem que fazer algo com aquela pessoa, você tem que. Não é nem fazer, é construir. Estamos começando, você já fica, tipo, putz. Tem que saber É bem. música, meu irmão. Você tem que conectar, você tem que ter química junto, você tem que... É a intimidade que É um você falou. relacionamento A mesmo. química que deu entre eu e ele era ácido, pô. Imediatamente, assim, não foi um bagulho que decorreu e se desastrou na frente. Foi o primeiro contato, eu falei, nossa, isso aqui não dá não, filho. Uhum. E aí ele saiu. Aí o Edson sai, eu continuo com o Léo e falei, putz, vamos tentar. Rapidinho, só uma pausa, que tem mais mim nessa história lá na frente. Você vai contar? Que deu bosta de novo, vai. Exato, calma, Vou Não, entrar não de acaba. novo. O Edson Cara, vai isso contar. daqui é uma Maria do bairro, tá ligado? Calma, isso aqui Esse, é ótimo. esse dorama não tem fim. É um dorama, tá Fala um ligado? pouquinho pra mim aí, né? Bicho, Por favor. de quem? É, ó, minha mulher tá viciada em dorama, vai não sei mais o que fazer. Compra um guarda-chuva, tá Eu ligado? sei, eu sei que você tá vendo isso. Mas... coloca aí que depois a gente continua. Pô, esse Guaraná é bom, hein? É. Want some more? Pô, esse, Tá bom. esse, Menino, esse acho que Guaraná, esse... Não tô dirigindo E mesmo. I knew it. Tá bom. Se eu soubesse, Tá bom, tá bom. vai ser o seu. Ah, tá. Que susto. Não, você já Tô até agora botando. Vai, Matheus. Você não tá Não, bebendo, vai. não? Aqui, tá aqui, junto com a água. Já, ó, é. Ah, o gelo Ih, já deu, foi. irmão, já foi. Bom, vamos ter que fazer uma vaquinha pra comprar outra parada dessa. O cachê do show. Cachê do show. Não, next time. Next time Ah. I'll bring one. Tá bom. Next time I'll bring one. Yeah, Havana home. we're coming again. Oh, man. Ok, vamos lá. Ok, então voltamos. O Edson teve esse primeiro desentendimento, tipo, de lata, assim, ó. De você conseguir olhar na cara da pessoa e falar, mano, não vai rolar. Uhum. E aí ele decide sair. Eu sou idiota e continuei. Calma E lá. aí... É verdade. Ah, mas Moleque não novo, tem moleque novo de achar que tudo é lindo, tudo vai se Sem resolver. advocacia aqui, Vai filho. de Deixa boa. o cara sentir o bagulho Beleza. falar. Eu continuei. E aí também num dia, assim, de, tipo, a gente conversar uma coisa e falar assim, ó, beleza, isso daqui é uma água. Sai certo? no braço, Isso daqui é uma água, beleza. Daí do nada você vira e fala assim, não, isso daqui é uma coca. Eu falo, mano, isso daqui é uma água. A gente começa a discutir. Era bagulho absurdo. Não saímos no braço. Eu não brigo. Eu não deixei, né? Não, eu não brigo. Tanto que estávamos em uma igreja. Saiu no taco de Ah, beisebol. Assim. Claro. Foi. Nossa, que tão fácil tá dentro daquela igreja. A gente filtrava tudo, né? Resumo, tivemos uma discussão assim, tipo, não, cara, tipo, já tivemos um acordo, não, enfim. Então, de direções assim, que não é uma direção musical. A gente, eu acho que o fato da gente ter se dado tão bem musicalmente é porque somos pessoas completamente diferentes musicalmente. É. O Léo gosta de uma coisa, o Edson gosta de uma parada completamente diferente e eu gosto de uma coisa também 100% diferente de cada um. A gente se encontra no meio do caminho. Uhum. Então, isso é o relacionamento. Com o cara não rolava. E aí eu saí, de forma pacífica também. Decidi sair e isso passou... Ele saiu não de forma pacífica, ele saiu. Saí de forma pacífica. Uhum. Passaram o quê? 2, 3 anos e o Léo, pô, Matheus... Uau, tudo isso? É, aí eu fiquei com ele uns 2, 3 anos, a gente gravou, achamos outros caras, a gente tem música no Spotify. Mas você se tudo. dava meio de... Muito. Pô, ele é meu amigo até hoje, eu me dou muito bem com ele. Bacana, ele até ficou meio Tá devendo putinho pro com cara, isso. mano? Ele ficou putinho com isso. Tá devendo pro Não, o cara é meu amigo, cara. A família Não dele é tem amiga da minha sentido. família, eu gosto Não tem dele. sentido, ó. Todo mundo que entrou, ninguém ficava mais de um mês na banda. E eu fiquei 3 anos. Oh, aí, tipo, entrava a galera e Ele saía. arrumou múltiplo baterista, Não, guitarrista, baixista, passou todo 4 baixistas, passou uns 3 bateristas. Todos saíam, não explícito, ninguém falava, mas eu sabia que saíam por Claro, causa por do causa- cara. Detalhe, um ponto importante do que ele falou é que esse cara, ele entrou e não tinha compartilhamento de ideias. Ele entrou e Era a ideia chegou de dele. sola É. monopolizando tudo. Assim, Ele virou o dono do bagulho. Autoritário. Ele O era nome bem... que escolheu foi ele e o título do que eles faziam de produto era dele. Que foi por isso... Não teve Que a gente mais saiu. banda, teve Aham. ele Eu e a sei. gente era músico dele. Pera lá. Eu já sabia disso no dia 1. Eu já sabia disso no dia 1. G1. Dia 1 eu sabia G1, disso. ok. Entendeu? Mas isso foi um momento
eu falo assim, não é O uma pastor parada da que eu- igreja que ele vai entrou na banda. pra tocar Não, bateria. essa parte é engraçada. Canta, O pastor, Você curte uma treta dela, pelo amor de o Deus. pastor da banda dele, da igreja dele, entrou na banda pra cobrir a bateria e tô ocupado, todo ensaio. O cara sumiu, filho. O pastor da igreja dele. Não aguentava o cara. Era complexo. Aí que tá, vamos à frente, porque eu Não, acho mas que a aí gente acabou, a gente não beleza. merece O dia inteiro ficar marretando esse maluco. acendendo vela pra defunto ruim, tá ligado? Resumo, achamos um outro cara. Fofoca. Eu fui pra um outro trabalho, eu trabalho na construção também, e eu encontrei um cara, o cara, pô, você gosta de metal, tal, pá, começamos a trocar ideia, achei um baterista. Esse cara foi ensaiar com a gente. Uhum. Ele ensaiou, eu, o Léo. Não, e o Matheus voltou depois. Eu voltei. Eu e esse cara. Depois de 3 anos, o Léo, pô, Matheus, tal, meu, começo de ano, janeiro, eu falei, ano novo, vida nova. Foi esse ano ou ano Vou- passado? Foi ano passado. Ano passado. Três Eu anos. falei, vou fazer o mesmo erro, porque eu gosto, tá ligado? E eu tentei Como de assim? novo. Como assim, gente? Depois de 3 anos, o Léo me chamou. eu Mas tentei. assim, eu consigo persuadir a galera. É. Não, imagina, eu chego, troco uma ideia, falo, brother, tá rolando, maneiro, o cara tá maneiro, vamos fazer um som, tô precisando de um baixista, Você ainda volta foi de aí. novo. Eu Ele voltei. foi, ele não, foi e 3 calma, anos não foi depois. a primeira coisa. Daí eu voltei. Daí na hora que eu voltei, o Edson olhou e falou assim, mano, Caraca, o Léo e o Matheus estão juntos de novo. vou Ficou tentar. chateado. Estão juntos de novo. Não. Aí eu falei assim... Não, porque a vamos gente tocar junto é bateria. maneirão. Me chamou, pô. Que eu queria ir tocar com eles. Só que eu sabia que aquilo ia ser mais difícil. Aí eu tive que ir marinando mais E eu vi tempo. que eles dois voltaram a tocar junto. Aí eu falei, pô, vou lá de novo, né? Porque eu não guardo raiva de ninguém, cara. Guarda. Não. Guarda em 5 anos, mano. Eu tô falando ranço. Tá 3 minutos Eu falando. tô falando ranço. Ó, eu tô- Uma hora. Eu tô falando ranço que aconteceu lá, mas daqui a uma semana eu, tipo, não penso mais no maluco, tá ligado? Eu não fico, tipo, remoendo nada. E tanto que eu voltei lá, pô. Sendo gravado. Eu voltei lá, isso é parte da isso é história. verdade, voltou. Entrei na jaula lá da bateria De novo. pra Com tocar. a pessoa. Eu ensaiei um ensaio Ok. inteiro. Um ensaio Mas ele tava de boa. Da primeira música eu falei assim, não tem De como. Não dá. Eu vou ensaiar o ensaio todo, Que veio mas eu fez a já, viagem. não dá. O maluco é a mesma coisa, eu não consigo. Essa atmosfera que não dá pra mim. Isso, tipo, Era um faz um bagulho tempo que a gente não doente se que me via. causava Acabou doença. Mas esse ensaio e ele falou, tal, pra mim não Não dá rola. pra mim não, a gente velho. saiu depois do ensaio, tipo, E aí? tomamos uma cerveja, jogamos um sinuca, enfim, fizemos Tinha um uma negocinho do lado lá, a gente foi pra se A gente divertir. saiu da Todo igreja e foi mundo, tomar uma os breja. Só quatro. eu, não, só nós três. Ok. E aí, tipo, ou seja, a gente é amigo. Sim. A gente parou de tocar, a gente Independente, voltou, isso sei aí lá, sempre a foi, gente é. parou, a gente é amigo. E aí eu conheci um cara no trabalho, e ele era batera e tal. Pô, vamos tentar? O cara foi ensaiar com nós três. Eu, o Léo e o E o Zé. mano. E aí... Vocês dão nome pra ele? Assim. Não, é que não... Valdemort. Eu, Léo e Vavá. E babá. O cara foi ensaiar uma bateria com a gente também. Pô, vou tentar, pô. Toco também, tal, não sei Pô, o que ele lá. mandou O benzão cara nesse tocou bem. ensaio, né? Eles, no outro dia ele ligou e falou assim, foi tudo ótimo, tudo legal. Eu não vou ficar porque vai dar ruim. Beleza. Depois disso... daí Adivinha entrou- onde é que tá o problema? Entrou Pastor, Tadá! entrou Eloy Casagrande, todo mundo tocou. Eloy deu certo. E aí, com esse batera, a gente começou. Eu, Léo, esse batera. Tinha um amigo nosso que tocava, o Lucas, que é da banda, hoje guitarrista, mano, absurdo. É. Nessa outra banda, ele apertava botão com a gente. É, não, tocava porque guitarra. nessa outra banda a gente tinha DJ, tinha umas paradas bem legais. O som era bem legal da banda. Que do o Fender. Joás, Valdemort. que o Valdemort, esse maluco, o chefão, poderoso chefão, ele ficava botando o maluco pra apertar botão no bagulho digital. Não, o mas Lucas aí... me falou que ele sempre quis tocar guitarra. E o Lucas é o nosso guitarrista. E ele toca... Ele toca bem. pra Tá caralho. bem. Ele, eu acho que é um dos que toca bem. Tipo, ele toca Eu muito conheci bem. ele lá. É o melhor Quando- músico da banda. Quando eu fui na segunda vez lá pra tentar, que eu conheci ele pela primeira vez lá. É. Foi assim que eu conheci o outro guitarrista que a gente tá agora. Eu vi o maluco apertando o botão lá, tá, mas era o dono da banda lá que falava, você tem guitarra, Ah, baixo, ele eu que sou o falava. líder, Você e ele é aperta o botão. Ah, ele tinha um controle nesse sentido de... Não, ele... Ok. Mais ou menos. Era empunha Do jeito tudo, dele. enfim, era em posição. Enfim, resumo, Aham. tínhamos essa formação. O Lucas entrou junto com essa outra formação. Não rolou, esse baterista que tentou com a gente chamou, montamos algo. Esse baterista, Léo, eu e Lucas. O Lucas falou, não quero ficar apertando botão, toco guitarra. Uhum. A gente foi ver, Justo. o cara é absurdo na guitarra. O Lucas é o nosso guitar hero, tá ligado? Eu meio que sabia, porque ele mandou umas paradas lá no É dia lá. absurdo, absurdo, assim. E aí começamos esse projeto. O Léo conhecia, aí a gente começou a conversar e tal, alugamos um estúdio. O Edson, ele tinha essa sala solo dele, que ele ensaiava.
conseguimos, ele fez uma ponte, a gente conseguiu alugar uma sala na frente da dele. Então a gente era, tipo, vizinho de estúdio. Uhum. O Edson com a sala só pra bateria. No meio dessa transação toda, eu tava nesse prédio já com outra banda, nesses 3 anos. Ah, você que ficou montou parado. também e tal. Eu já tocava nesse lugar, eu já conhecia o lugar, né? Aí eu falei, por que vocês não alugam um bagulho? Não, aí até uma vez você me convidou a fazer uma jam com você. Eu e o Matheus tava caçando, a gente tava com o Alex, tal. A gente saiu no basement de casa. Nossos primeiros ensaios foram no basement da minha casa. Por que vocês não alugam uma sala aqui, pô? Aí eu fiz a jam com você, pirei no lugar, ambiente, sei lá, tem mais de 200 salas, é muito maneiro, ambiente só de música. O lugar respira música, parece que a parede pulsa, Você anda, assim. literalmente. É você lindo. anda, você vê É muita música, sala. é uma Trouxe- sala tocando punk, na 60 outra bandas tocando saindo ao mesmo tempo. qualquer outra coisa, tipo pop e um monte de coisa. Lá é lindo. Aí eu cheguei, saí do ensaio com ele e tal. Falei, Matheus, a gente tem que alugar uma sala ali, brother. A gente tem que tocar nesse lugar, porque ali, fora a conexão que tem muita banda. Comunidade, né? É, porque banda é conexão. Você vai um falando com um, você vai fazendo show, abrindo pra outro, tal. E ali é o espírito da parada. Eu falei, cara, saí dali, Matheus, vamos ter que alugar. E aí a gente ficou meses batalhando pra conseguir um espaço ali. É. E daí ele, como já conhecia o dono, ele estava dentro. Conseguimos uma sala e, tipo, deu a sorte de ser frente a frente. E aí começamos. Sorte de ser frente a frente, é Frente a verdade. frente. Era do outro lado da rua. Tinha dia E que ele invadia nosso nosso Era ensaio. tipo, sei lá, 6, 7 horas da tarde, eu chegava mais cedo, eu tirava meu amplificador, colocava na sala dele e a gente tocava junto. Cara, é tanta palhaçada. É, tipo, tudo acontecia pra vocês se Ó, reencontrar, o cara. ensaio deles era na É. sexta. Não, eu mudei os meus dias. Porque como eu meio faço meu schedule, né? Minha Ai, que calendário. lindo. Eu já tava pensando no boicote. Eu vou. Não, porque eu sempre ia pro estúdio aleatório, né? Eu vou marcar pra ir lá na sexta-feira, que eu toco. Porque eu sempre ficava lá 1, 2, 3, às vezes 5, 6 horas no estúdio. E aí depois eu fico lá de bobeira, vendo um vídeo, assistindo, praticando, estudando. E os caras estão lá, a gente sai, fica de sacanagem, zoando. Vou lá ver o ensaio dos caras. Vou no meio, tá ligado? Acabei conhecendo o Alex também, gente boa pro caralho. O primeiro baterista, É, gente Cara boa que pra eles formaram essa formação. ele foi tipo um cara que ajudou a gente. Formaram essa formação. As músicas que a gente tem, ele fez parte de composição e tal, tipo, um irmãozão nosso. E aí o Léo conhecia o Dan, nosso vocalista, cortava cabelo e tal, tudo mais. E aí a gente trouxe, e aquela ideia, ele é lindo, ele Estiloso. tem presença, ele é estiloso, ele é... O Dan é o cara. Ele é o cara, ele é o Dan nosso é o cara. frontman, tá ligado? E aí... E a ele gente- faz stand-up nos shows. Ele faz stand-up no show, tipo, e aí a gente trouxe, o Léo trouxe o Dan, aquele negócio de barreira de língua, primeiro, Uhum, tipo, sim. português, inglês, as nossas músicas são em inglês, era o nosso foco, né? E aí começamos com tudo isso, montando tudo mais, e tipo, aí já volta pra aquela história de sofredor, de tipo, beleza, tamo junto, cada um tem o seu equipamento, agora vamos comprar o equipamento que a gente usa junto, mesa, PA e tudo mais. Fizemos, estruturamos as coisas, daí, por motivos pessoais, o Alex saiu da banda, Uhum. e aí o Edson era a Ele- primeira opção, ele estava lá, tipo, aquecendo, tá ligado? Tá aqui. Eu tava lá com a baqueta na porta Ele já saiu? Oi? Ele já saiu? Ele já saiu? Não, o Alex chegou a me ligar, pô. Ei, pô, vou precisar disso. Ele falou os motivos pessoal dele lá e perguntou se eu não entrava, cobriu o buraco da banda lá e tal. Eu tinha mandado. Foi bem que quase que tudo simultâneo, Tudo tá ligado? ao mesmo tempo, Acontecendo, né? Aham. E era, tipo, a opção real. Tipo, temos um batera, precisamos de um batera. E não Tem tinha o o nosso ranço amigo, mais, que é batera. Não tinha Tá, empecilho. peraí, eu acho que eu perdi a parte que ele... O que aconteceu com ele? Não, Pediu pra sair? não, na verdade, não consegui ninguém mais pra banda, não achava baterista, não Acabou, achava gente, pra baixista. tentar. Todos os Todo meus mundo que- ele- que eu 3 anos conhecia, que ele tentou, todo conhecia, mundo em ninguém Massachusetts. conseguia. Eu falei, cara, vamos dar um tempo? Até então, a banda ainda existe. Ele tá fazendo tudo Mas tem digital, 1 ano e né? meio que a gente não se Computador não encontra. reclama, pô. A banda ainda tá lá. Eu falei, cara, vamos dar o tempo e vamos fazer o som. Cara, ele... O que ele falou? Sei lá. Eu sei que foi alguma coisa. Volta o replay. Então, aí a gente deu uma pausa. Então tá numa pausa. Aí nessa, o Alex... Na verdade, o Alex tinha feito um ensaio com a gente lá, não deu certo. E eu me dei muito bem com o Alex também. Aí o Matheus falou, Léo, o Alex quer fazer alguma coisa com a gente, vamos fazer? Eu falei, mano, eu dei uma pausa na minha banda, vamos fazer então. Aí começou esse projeto de novo. Entrou o Dan, a gente estruturou tudo. Depois de alguns meses, o Alex teve essa questão, precisou sair. Ele entrou em contato com o Edson. E aí meio que as coisas aconteceram organicamente. O Edson já estava na sala dele ali, era só jogar as coisas de um lado pro outro. E aí rolou. E a gente montou... E eu já tava meio que namorando o dono do prédio pra arrumar uma sala maior, né?
Falei, Ele já "Ei, tava por trás das cortinas. Não, não, não. Galera, Não, já porque tava a gente vendo. começou- Ó, Tava lá. Edson, eu liguei pra ele também. Você não vai gostar onde você tá indo entrar Tudo ainda. bem, Ó, esquece. Que eu vou vir de voadora na jugular, Eu cara. falei com ele, Edson, O que você vai começar, você não vai gostar. Eu era a primeira opção. vamos fazer um som? Vai. Aí ele, velho, eu já sei todas as músicas. Ele já sabia nossas músicas já, praticamente. Porque ele ia Sempre tava lá, próximo. tava sempre do lado. Eu falei, Aham. tava só de olho, Tava de- Eu não sabia nenhum da Tava todo no Ah. esquema. Não, eu já tinha ouvido todas E as quando músicas nós pra tirava as ensaiando lá, músicas? mas eu não sabia. Essa fita pra lá. Mas, enfim, rolou essa movimentação toda e isso a gente começou, eu marco assim, começamos a banda quando a gente entrou no nosso estúdio, que foi praticamente abril ou maio do ano passado, onde a gente sentou e juntou todo mundo numa sala. E aí, praticamente um ano depois, agora em abril, a gente trocou de sala, fomos pra essa sala maior. E aí foi meio que oficial do Edson estar na banda. O Edson entrou um pouco antes, em março, mas tipo, ele entrou Agora em tá, abril aí aham. agora. E de abril pra frente a gente começou a estruturar as coisas do jeito que é. Estamos numa sala maior, a gente tem até alguns colegas que dividem a sala com a gente, que são ótimos músicos, que dão referências e um monte de coisa pra gente. E isso de ter um espaço dá muita base e estrutura para que a gente possa criar. De ter um lugar para você chegar lá, tocar e sentar o braço, porque é mental, ele não pode tocar. Nossa, a sala tá muito gostosinha agora. É um ambiente Confortável, seguro tá confortável. e isso dá um... E onde é? Em Framingham? Em Malden. É em Malden. Pertinho. Aqui pertinho. É, aqui pertinho. E isso dá é um ambiente seguro, assim, confortável, tipo, psicologicamente, de você chegar lá e falar, meu, vou criar, vou tocar, vou fazer as coisas e tem sido uma terapia, mas também algo que a gente consegue... Só um porém que eu vou agregar aqui que a gente tá falando agora da sala, não sei se você sabe ou a galera que tá vendo não sabe, quando a gente fala da sala, a sala é nossa. O mês inteiro, 24 horas por dia. Se eu sair de lá 3 horas da manhã, eu fico lá até 3 horas da manhã. Se eu quiser ir lá na quarta-feira, 5 horas da tarde, fica lá 10 horas, virar a noite tocando. A sala é nossa. É como se você estivesse alugando uma Do casa. casa. Aham. É, porque a realidade, Contrato por de aluguel, exemplo, você aluga o lugar É. tem tudo. Que seu top. equipamento. no Brasil, quando você tem uma banda, você vai ensaiar, você pega a sua galera tal, você aluga uma sala por 2 horas, Geralmente na 3 hora, né? horas. Acabou ali, cada um vai A maioria embora, dos acabou. casos, Até O instrumento aqui, do né, lugar, também, do estúdio. assim. Então, só que aqui já tem mais essa Aqui também, cultura. assim, né? Tem isso, mas tem muitos galpões e essa cultura de você ter o seu espaço. Então, ali tá todo o nosso setup, tudo que a gente tem, meus Três, amplificadores, tá tudo lá. tá tudo lá. Então, você pode chegar lá às 5 horas da manhã e sair, sei lá, só não pode A dormir, gente né? sai sempre na Mas você sexta. pode ficar lá. Mas isso gera uma parada que a gente estava conversando até antes, que é o negócio da intimidade musical. É. Eu Sim. sei o que o Léo vai fazer, É. eu sei o que ele vai puxar, É. eu sei as linguagens deles, assim, porque não rola aquela pressão de horas, tipo, putz, estamos aqui por 2 horas. Às vezes a gente tá tocando, mas não tá saindo nada. Para aqui, E relaxa, Mano, começa a conversar. conversar, tem o trabalho, a família, fazer não sei o que lá, palhaçada, e começa a falar de falar qualquer outra besteira. coisa. Vamos voltar? Bota a música pra tocar. Bota a música Não, pra e a tocar. gente tem 3 freezer lotados de brecha. Já saem de Tomando lá. cerveja, interagindo, É. conversando de música. Me mostra uma banda nova que ele achou, eu mostro uma banda nova, a gente bota na caixa do estúdio, que tem uns peazão, né? E bota aqui pesadão, foda-se, fica lá zoando lá. Entendeu? Aí lembra, cara, senta na bateria de novo, pega o baixo e começa a tocar de novo. É. Entendeu? É. Você não tem a pressão do tempo, é maravilhoso isso. Não tem a pressão É do muito tempo. bom, cara. Não tem o fator de, tipo, ter que ir num dia específico, a gente ensaiava, né? Que tinha que ir só naquele dia, naquele horário, que você tem aquele espaço de tempo. E às vezes você não tá se sentindo, tipo, entendeu? Eu mesmo vou, às vezes, na quarta-feira, quando dá tempo. Entendeu? Se eu tiver de bobeira, eu vou na quarta-feira. Vou na segunda. E como que vocês se sentiram, tipo, afastado? O que vocês sentiram estando afastados? Porque parece que vocês têm uma conexão muito forte. Tipo, É. de amizade mesmo, parceria. E aí o Edson vai chorar, né? Musicalmente. Chora. Não, eu... Como? Vai Vou abrir minhas desabafa. feridas, vou Fala abrir minhas dos feridas. meninos. Essa Você nem eu sou ouvi. eu. A gente Essa eu nem É isso ouvi. todo mundo quer A ouvir. gente nunca, na verdade, parou o contato completamente. Música ou Não não. falar. Não, a gente tem um grupo de mensagem, nós 3, desde quando a primeira banda existiu. Com o mesmo nome. Eu não sei se o histórico da conversa toda tá lá, porque acho Tá que deve lá. desaparecer, Desde né? 2000... Desde 1 milhão de anos atrás. Uau. Nós 3 nunca, tipo assim, cortamos laço completamente. 100%. A gente parou de tocar há muito tempo, mas a gente tá sempre zoando, sacanagem, falando, mandando piada um pro outro. Compartilhando meme, palhaçada no Instagram, igual todo mundo faz, né? Mas eu tive uns períodos meio de emocional frustrado com esses dois aqui, porque eu juntei numa outra banda
nesse período que eu saí desse projeto deles aí, que O o início. favorito dele lá, que eles Aham. se gostavam muito, mas vocês escolheram. Pai, eu entrei numa banda, que se chama Between Skies, follow. Vai dar Como propaganda. assim, cara? Mas a banda acabou, pô. A banda acabou por outros motivos, né? Eu entrei nessa banda e a gente chegou a gravar música, fazer show, fazer um monte de show na área aqui, que o baixista era bem relacionado com um monte de gente e tal. Nunca foram me ver. Nunca foram assistir um show, nunca foram lá dar uma moral. Pandemia. Tá ligado? Eu ia pra Framingham pra ver esses caras ensaiar, só pra estar lá perto. Musicalmente falando, a gente sempre ficou amigo, mas musicalmente falando eu sentia aquela falta de suporte, tá ligado? Aham. Um pouquinho de falta de suporte. Sorry. Só tem que pedir Primeira vez que eles, tocaram junto no português lá, eu fui lá pra ver. A gente Você lembra dele lá? Muito. Não, ele agitou a galera toda. Qualquer vídeo você vai ver só o Edson rodando o cabelo, igual a Joelma, assim, Fui sabe? pra frente, rodando a cabeça. É. Entendeu? Como eu falei, eu não guardo rancor, eu não fico com mágoa, né? Não, Dói, deixa eu Dá. falar dói, disso. a gente fala. Eu acho que é saudável falar, pô. Sim, você tem que Eu colocar acho que é pra saudável fora, ué. falar e você processa a emoção, entendeu? Exato, não. Mas eu não vou ficar, tipo, reagindo negativamente, tratar mal por causa de um bagulho que eu fiquei frustrado e descontar em você. Até porque é muito importante eles ficar sabendo, Eu quero né? que eles isso saibam isso. acontece, ué. Eles saibam que você poder, Que vocês abandonaram ele. né? E aí, você fica ó, sem Mas a graça. gente deixou você voltar. presta atenção. Olha E isso. aí? E aí tem mais merda, tem mais merda. Recompensa maior que essa? Você pode tocar agora com a gente. Tá junto E de aí, novo. agradeço. Ó, é. Eu saí da banda por causa do Eu problema. agradeço. O problema saiu da banda, eles arrumaram outro baterista em vez de mim. Mas o problema é que foi o não, baterista aí que não. montou o projeto. Na real não Então, foi até não. porque Na ele tava real lá não na foi não. porta, Tinha né? esses Esse dois lance, caras. esse lance deles montaram uma banda com o Alex. Isso A aí gente abriu a eu só porta e ele falo já de- tô pronto. Eu só falo de sacanagem, porque eu sei que o Alex foi tentar lá e eles saíram os três e montaram a banda. Entendeu? Não tinha nada a ver que e saiu eles dois pra montar uma banda e escolheram um cara terceiro. Isso eu falo de sacanagem, né? Sim. Mas o fato do passado, do suporte musical foi Você ficou chateado. meio frustrante. I'm sorry. Toda vez que Mas você até tocar, porque eu vou estar lá Mas agora. enfim. Já, I promise. Eu também vou. Querendo ou não. Até porque eles se juntaram, Tá gravado, né? tá? Se eu sair dessa merda dessa banda... Aí, meu irmão. Aí, cada um. Com seu rolê. Se vira, tiozão. Tá gravado, contrato. O Léo já tava mais de boa, porque, tipo assim, né? Você tava com a sua banda com o rapaz. Sim. Eu tava Eu não parei. funcionando, é. Todo esse Você não tempo, parou, é. desde 2016, 2017, eu não parei. Total. Mil amores. Love É. total. Foto junto no Instagram. E pá. É. Não, Melhores amigos. casal. A gente se deu muito bem. A gente se deu muito bem. Eu e eles se deu muito bem. Gente boa. É, gente, tem pessoas que. O cara tá te ameaçando, mano? Qual é que é? Cara, Sua não, mas eu sou uma família, pessoa né? de fácil relação. Tá rolando sequestro? Qual é que é? Problema com isso. Ah, não é Pô, que tem. mas se tem você pessoas- for ver bem, não... Como é que fala? Me gabando, né? Mas todo mundo que tá nessa banda, tirando o Alex, foi você, foi eu que fui introduzindo todo mundo na galera, assim, né? Todo mundo... Não, todo mundo meio que girava em torno do Léo. Fui colocando todo mundo. Então eu me dou bem com todo mundo. Eu não tenho problema com ninguém, brother. O Edson às vezes, mas tudo bem. Não, é. Mentira. O Edson é sentimental. Ele é. Ele tá triste? Fica triste, Tô não, só Edson. pensando, tô não. Tá pensando Só uma, pensando. pra poder responder. Eu sou, né? concordo, sou bem emocional, mas é... E você, Matheus, como que foi? Pra... Ficou de boa? Tipo assim. Cara, eu tenho que levar de um jeito muito prático. Ah, de boa. Tipo, esse Meu cara Deus. não batia as ideias comigo, passou, bora, não tem que ficar lembrando, tipo, Uhum. não é Pra ninguém quê? importante na minha vida É. pra eu ficar, ai, com mágoa, assim, próximo. Rolou, o Alex é um cara que começou com a gente, mano, meu amigo, meu irmão, assim, eu amo o Alex, um cara muito incrível pra mim. E conseguimos, as coisas acontecem, a vida segue e a gente tá nessa formação que é um prazer pessoal de tipo, putz, estamos com aqueles caras antigos, tal, fazendo a mesma coisa e fazendo uma coisa que tá todo mundo afim, que tá todo mundo gostando e eu falo, tipo, ninguém pode parar. É meio um papo de energia, assim, tá ligado? Tipo, ninguém consegue parar. Muita gente com a mesma ideia e remando pro mesmo lado, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que isso dá uma força muito grande pra tudo que a gente tá fazendo e planejando fazer. Eu quero falar um negócio aqui. Eu vou falar em inglês e em português. O nosso convidado tá ali. Que é uma parte muito importante que eu sempre tive esse... Bem, todo mundo que eu conheço, né? Isso é uma história bem conhecida de vocalista. Problema de achar vocalista, né? Achar vocalista bom, ou que tem energia, ou que se dedique, ou que... Sabe? Tem presença, né? Yeah. So Dan is a guy that gave me also like way more like energy to want to play, want to be in a band.
Because I've always been in those situations that the singer is usually like on drugs or drunk or late to practice or never bring anything to practice. I do all Or like My man. The lazy guys. or doesn't talk too much, or is always never like show up to do things as a creative part of the band, and or saving the voice or not going to work on the music, on the songs, on with the band. You know, it's like, and then Dan, every time I went there, I was like, man, where did you guys find this crazy guy? Oh, yeah. It's like it's a lot of rare. energy. It's rare. Yeah. That you see All the someone, time. We go. It's a lot of energy. It's different when you have a 40-minute set to play anywhere, but when you're practicing, it's 3-4 hours, and that And scream. motherfucker, Wow. he's like And he's like wine. He's screaming just his like guts getting out better. the whole practice. It's full energy. Giving his Yeah. whole voice We and love it. practicing. Doesn't matter. I'm the drummer. I'm tired. And then he's singing. He's tired, but he keep going it. It makes you want to do it. It makes you want to do more. It makes me want to go there. We can practice a part that I couldn't do it. It makes me do something harder and better. Because this is like it's like if you have a weak link in a construction building or in any structure, once thing is just gonna doesn't fall, work. it's gonna fall, right? So I'm gonna keep it short. So Dan is amazing. So o que eu tava falando aqui é que o Dan tem essa criatividade, essa energia que ele vai sempre pro show, ele bota 200%, ele grita igual um maluco. E eu falei que esses caras aqui, falando linguajar brasileiro agora, vocês acharam esse cara um lixão, né? Que o maluco é doido. Ele é doido. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, ó, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Eu peguei algumas perguntas aqui, separei para poder fazer para vocês. A primeira pergunta, por que escolheram um estilo de som mais extremo? E se isso já era algo natural para vocês ou rolou uma virada de chave? Na verdade, o som mais extremo, eu acho que é, na verdade, a escola de todo mundo aqui, né? É o que todo mundo ouve no dia a dia. Na verdade, a gente faz um som extremo, mas é muito diferente. Porque que o Matheus falou anteriormente. Eu ouço um gênero dentro do metal, ele ouve outro e o Edson ouve outro. E a gente soma isso tudo e dá a roupave, o que dá. Tanto é que você vê nossas músicas e fala, não é uma banda que você fala, pô, isso lembra alguma coisa, isso lembra isso. É um lance bem original mesmo. Música autêntica. Música autêntica. A gente tá falando com o Roger, que vai ser o nosso produtor musical, isso aí, e que a gente quer fazer um metal, mas um lance bem regional brasileiro mesmo. Botar alguns elementos do... Não parece com nada e parece com tudo ao mesmo tempo. Você escuta Porque referências. não parece com nada, mas assim, caraca, isso aqui parece uma mistura disco com disco. Uma mistura. Porque tem banda que você ouve e fala, mas isso daí é Sepultura. De coisa. Isso daí é Hatebreed, sei lá. Só que os caras A falam, gente não tem um... pô, parece, Cópia mas Uhum. E de todo mundo aqui, o que a gente ouve é essa porradaria. Então não tinha como ser algo diferente. E a escolha do Dan, de novo, rasgando seda pro Dan. Ele disse que foi a primeira banda dele agora. Ele é um cara do rap. Então, assim, ele não era... Aí que tá também, Ele não era um vocalista de metal. Ele não era um vocalista de hardcore. Apesar de rap hardcore se misturar muito em diversas questões, ele não era um vocalista dessa área. E é mais uma estranheza, tipo, a gente fala, a nossa caixinha de estranheza, tá ligado? E- Não só musicalmente, como de estrutura, né? Que o rap é um cara geralmente sozinho. Exato. Back, Uhum, sim. criar uma banda é outra história, né? Então, ele entrou também com toda a energia
com referências, bagagens, ideias, estruturas, fórmulas de dizer as coisas. Ele consegue falar muito mais coisa do que se a gente fosse escrever uma letra. Porque a métrica dele é diferente. Então isso vai trazendo tempero, sabe? Então a gente tá cozinhando uma parada que o Léo traz um tempero, cada um traz uma coisa diferente. E isso acrescenta. E volta pra parada do espaço. A gente tem um espaço seguro do Dani chegar e falar, quero fazer um som assim, eu quero colocar isso, o Edson acrescentar algo e todo mundo ser ouvido, sabe? Vocês têm a liberdade, né, uns com os outros. Sim, totalmente. Como você conheceu o Dan? O Dan, ele trabalha com um amigo meu, com o Léo, que é cabeleireiro, e eu levo meus filhos pra cortar o cabelo onde ele trabalha. The melhor cortes. Aí, conversando com o Léo, a gente tava até com um projeto já com os caras, essa banda que é hoje, só com o Alex. E Não tinha vocalista? não tinha vocalista, mesma coisa, tocando em casa e tal, no estúdio. E aí eu falando com esse meu amigo, com o Léo, ele falou, cara, o Dan aqui do lado, ele faz rap. E outra coisa, tem uma banda que eu amo muito, chama Deftones. Eu fui com a camiseta do Deftones levar meus filhos pra cortar o cabelo. E ele falou, cara, Por quê? ele não gosta muito. Isso isso é uma característica, tipo, é um metal que A gente não tem pode nada entrar, a a gente ver pode com entrar o que- nas bandas que cada um gosta aqui. Sim, eu ia perguntar. Essa daqui é a próxima. Aí eu fui com a camisa do Deftones e eu não conhecia ele muito bem. Ele falou, cara, é minha banda favorita. Eu falei, cara, também é minha banda favorita. Aí Match. tem um matchzinho. Aí o Leo chegou e falou, cara, ele canta. Eu falei, cara, eu tô com um projeto. Aí eu mostrei um vídeo da minha banda antiga com o Voldemort. Aí eu falei, velho, eu tenho uma banda que é tipo esse gênero, tipo isso aqui, que eu faço. Ué, mas nessa época você não tinha separado? Não, já tinha, eu só mostrei uma referência pra ele. Não mostrou vocês. Não tinha A nada. gente já tinha... Eu podia Porque ter só pegado ele que antiga, andava com uai. o Voldemort. A Só única ele coisa produzida foi com o Voldemort, tá ligado? Ele era o Lucius Porque a Malfoy. gente era Entendi. negócio do fazer por fazer. Entendi, A gente tem... entendi. Hoje, eu tava mandando vídeo, tipo... Aí Não, com porque você o falou Voldemort que foi produziu com ele, profissionalizando. entendi. Mas se o entendeu? Lucius Isso legal. Malfoy... paga pau, paga Não, lanche do pagava pau do Enfim. Aí eu mostrei pra ele, ele falou, cara, eu topo fazer um Bom, né? ensaio. Isso é bom. Esse negócio é muito bom. Aí ele foi lá e fez um ensaio com a gente. Aí, primeiro dia, já soltou uns berros. Eu falei, cara, é esse cara Primeiro mesmo. dia, isso é uma referência muito absurda minha pro Dan. O primeiro dia, como eu disse, estrutura e tal, cada um tinha seu amplificador, tudo. O dele não tinha Não microfone. tinha E a PA. gente não usa microfone, é num canto, tá ligado? Hoje em dia, até assim, Remember that? esse maluco That's crazy. gritando, e a gente tipo, com guitarra, bateria, escutando ele gritar, berrar, e, mano, arrepiava assim, de, tipo... E tanto que você vê, a nossa história, a gente mudava tal, e o vocal sempre foi um ponto. Você achar um cara com uma atitude decente e que puxe uma... Esse cara é foda. e que puxe você pra frente, sabe? Cara, foi tipo, mano, esse é o cara que a gente precisa, sabe? Achar vocalista em qualquer gênero musical é uma bosta. É muito complexo. Ponto. É porque, na Qualquer verdade, gênero que você vá tocar, achar um vocalista bom. é a uma banda, ela pode ter, sei lá, 10 anos tocando junto. E colocou um vocalista há um mês. A banda inteira, ela vai tocar pro vocalista. Que é o vocalista que é a imagem. É, ele que direciona, de certa forma, A banda, né? por exemplo, posso ter montado a banda há 10 anos, pá, colocamos o Dan agora. Se porventura a gente estourar, a imagem da banda é o Dan. Todo mundo vai olhar o vocalista, não é? É. E a gente tinha muita dificuldade pra achar isso daí. Até achar ele tem uma Vamos no performance mundo, né? absurda. Vai. Porque ele já curte umas coisas mais industriais, coisas mais de maluco. tal. Que eles não tocam, eles fazem conta matemática. Tipo, literalmente. É tipo, só o Puta som merda. mesmo. É horrível. Sem vocalista, mas o público geralmente é de músico. Então você Então segue... Que não olha só pro interessante. frontman, né? São- A galera... Ah, é legal, pô. É legal, tipo é assim, legal. a pessoa que tá indo ali, ela tá... Não, música feito pra músico. É música feita pra músico. É tudo complicação... Quanto mais difícil, mais legal. Eu não sabia Tempos disso. cruzados, odd time signatures, like, tudo música de doente mesmo, tá ligado? Eles Bem preferem torta. tocar pra 30 músicos do que pra tocar pra uma plateia de 2.000 Ah, é pessoas. porque a gente não quer fazer uma coisa popular, a gente quer fazer uma coisa complexa e tal. E aí que tá. E tem cena, e tem público pra A isso. arte né? deles é te bater É. com complexidade. Você fala assim, ó, caramba, não consigo fazer isso. Ou tipo, nossa, que complexo, que bonito de ver isso sendo executado. A arte já fez o papel dela, entendeu? E todas as bandas que eu conheci através... Muitas bandas que eu gosto, eu conheci através do baterista. Que eu toco bateria. Referência. Todas essas bandas são feitas pra música. É um bagulho que eu toco pra, tipo, me inspirar e pra me puxar pra frente. De certa forma. É assim que eu vejo, no caso dessas bandas, né? Porque é um challenge, né? Como se fosse Desafio. Um desafio, né? Um desafio. Você assiste, você
Eu até brinco, né? Que eu falo sempre, quanto menos eu consigo tocar, mais eu gosto de ouvir. Porque tem que ser complicado, o bagulho tem que ser difícil. Porque eu gosto de ouvir um bagulho complicadíssimo de ser tocado, tá ligado? Então, tipo assim, um bagulho que é inalcançável. Tipo, quase que um bagulho acima do patamar da música, tá ligado? Como que foi a sensação da primeira vez que vocês viram uns aos outros tocando? Eu posso falar, enfim, Aham. o Edson já abriu o coraçãozinho dele, eu vou abrir o meu. Tá Aham, sim. Ele chorou no Eu primeiro dia. chorei. Você chorou? Brincadeira. Ah, tá. Chorei no segundo dia. Chorão Pisou sou no meu eu. pedal, tá ligado? Eu que sou o chorão da banda. Hoje, Ele não chora, hoje não. de verdade, Não, jamais. tipo, isso enfim, ele já vai pra papos de terapia, insegurança, a parada toda, e eu falo, da infância e tipo, tal. de tocar, Traumas. hoje em dia de tocar, eu sinto muita confiança em tocar, Uhum. porque, cara, eu olho pro lado e, enfim, abrindo meu peitinho pra vocês, eu sou fã de todos os meus amigos, mano. Eu olho pro Edson e falo, mano, que batera maldito, tá ligado? O Léo, eu falo, mano, como que ele arrumou esses barulhos? Que eu não consigo usar o setup do Léo, se eu pulo na guitarra, eu não consigo fazer funcionar. Tipo, é uma coisa tão simples. O Lucas é uma fera enjaulada, tá ligado? Ele, tipo, o Dan é outro negócio. Então, é aquela parada de, tipo, se você for pensar, levar pra um campo mais comum, assim, futebol, você olhar pro lado e você vê que, tipo, posso tocar pra qualquer um, que os caras são bons, tá ligado? Eu sou fã dos meus amigos, mano. Tipo, pra caralho. É legal. Não, eu também sinto Legal? uma... Fala mais de mim. Legal, fala. Eu vou chegar nisso. Legal, obrigado. Que vírgula legal. complexa é essa? Que ponto, né? Legal. Não, porque ponto. eu vou ressaltar isso daí, então que eu acho bem continua. maneiro. 3 Porque- pontinhos. Aquele casal de namorado, eu te amo. Ok. Ah, É bom, é o entendi. Han Solo. Valeu, a Leia. I Mas love you. o I legal é know. que a gente chegou num ponto hoje, com essa sala, que a gente tem muito mais tempo de praticar, muito mais segurança, a gente usa os nossos próprios equipamentos, então a gente conhece o que a gente tá fazendo, cada um conhece o seu ruído. Eu ouvindo o Edson hoje tocando, é um cara que... O baterista é sempre aquele cara que você fica na segurança, só que aqui eu não preciso ter problema. Mano, é o Edson, então beleza. Então eu sei que a cozinha tá feita. E o Matheus, eu sei que ele vai segurar muito bem. É aquilo que a gente tá numa sintonia que, velho, pode vir qualquer coisa que a gente faz o som. Entendeu? Hoje eu sinto essa segurança muito grande. E foi esse o motivo de eu ter aprendido a música tão rápido. Eu já conheci eles há muito tempo, eu sei como eles tocam. Como é que é a nossa pegada, né? Apesar de eu ter mudado as músicas pra caralho, eu meio que, tipo assim, eu mudei já com os aí, vamos fazer isso aqui agora, pá. Aí eu vim com o negócio pra encaixar naquilo ali, entendeu? Porque eu não memorizei exatamente o que as músicas eram. Eu já tinha ouvido eles tocando, mas eu não sabia o que as músicas eram. É igual o Então, Lucas. O Lucas, o outro guitarra, ele é um robô. Ele não erra aquele moleque. É, Você vê ele tocando com o Edson, você fala... ele Aqui fala assim, Lucas, você vai fazer isso. Ele fala, Tá tá. bom. é isso. A gente explicou errado e ele tocou certo. Ele é maluco. Ele é absurdo, ele é absurdo, ele é absurdo. Então é uma banda que traz muita segurança. Porque você sempre fica seguro, pô, será que o Matheus vai acertar isso aqui e tal? Será que eu vou fazer essa passagem também? Só que você fala, velho... Flui, né? Flui Tipo, natural, E se a gente errar junto. Tem vários Aí erros vocês ficam comuns pensando que a gente assim, fala. você errou aquela parte lá. Não, Eu já tive outras bandas que quando você erra é natural, não tem como. Na música ali e tal, um deslize, você erra. Pô, rolava xingo, grito. Porra, você errou aqui, blá. Pô, aqui a gente erra, se racha. É risada, tipo, pô, sabe, é A outra gente se olha e vibe. fala, ó, o Edson vai errar agora. 1, 2, 3 e Ele errou. tem que parar nessa hora. Ah, e uma coisa muito importante é... Num show ao vivo você não nota que teve erro. A gente sabe o que tá errado ali porque a gente trabalha naquilo ali todo dia. Mas a gente tem um entrosamento que deu merda, Segue. a gente embola e faz levar o bagulho, entendeu? Você Dá improvisa na hora. continuidade. Igual no último show que a gente tocou, a gente teve um problema de som no final. E foda-se. Eu já sabia onde é que ele tinha passado, aí eu passei do ponto, o outro passou do ponto. Aí eu falei, caralho, fudeu. Aí Olha. meu instrumento é mais alto, aí geralmente a galera olha pra mim e fala, Toma! aí volta no negócio aqui, ele vai lá, começa no outro improviso, a gente vai lá e bum, aí volta pra música de novo. Entendeu? É que Isso o público acontece não várias precisa vezes. saber, né, o que tá acontecendo. Né? É. E é isso, tipo... Entendeu? a gente- Essa sincronia Teve a muito sorte de importante. ter vários amigos nesse show, que, putz, legal, Não, tal, tem não gente sei o que lá. repara E pra muito, gente foi feio pra caralho, caralho. porque foi o nosso primeiro show oficial. Só vai. Tal, e muito legal. No outro dia, eu ligo pro Edson, o Edson liga pra mim, a gente fica meia hora macetando a nossa performance, sabe? Tipo, a gente errou nisso. Ninguém Que sabe pode disso. melhorar. Mas críticas construtivas. É. Sim. Que temos um problema, como que a gente resolve? É bom que pra vocês se olham. Muito, Vocês se enxergam muito. aí, tipo, tem a troca do que pode Isso na verdade é uma lei, né? A gente fala, Que cara, legal. vamos se olhar. A gente começou, cara, atenção e vamos se comunicar, se olhar.
E Apesar que a gente tá aquela tocando... de olho. Eu olho pra ele, eu sei o desespero Só que dele, assim, uma coisa e tal. O legal, que a galera não sabe, tem uns pontos de onde olhar. A gente sabe mais ou menos, aqui precisa dar uma olhada. Porque a gente tá tocando, é uma banda de metal, a gente tá se mexendo, agitando. Olha pra mim na hora e me fala. Só que tem uma hora que a gente fala, ali eu acho que alguém precisa de uma atenção. Aí Eu você esqueço olha. pra caralho. Baterista. E eu vivo gritando. Olha pra mim e dá um Se, caralho, tipo, dá der uma alguma balançada. Um toque, um sinal e tal. Todo mundo faz isso. E é isso, tipo, e é toda essa complexidade de, tipo, tocar certo, executar direito, criar uma coisa legal. E quando você toca também, isso também já vai para outro ponto de, tipo, você tá tocando pra um público, mas você tem que tocar pra você. Sim. Sabe? Tipo, eu toco baixo porque é um instrumento que, enfim, que eu sou apaixonado e eu me sinto muito confortável tocando porque eu, mano, me solto tocando e, tipo, você se balança e você bate cabeça e você vai pra um lado, pro outro e tal. E isso tem que rolar tudo. Tipo, essa performance de você ver... Uma coisa que eu conversei com o Léo, existem bandas incríveis que os caras tocam parecendo um robô. Tem gente que gosta. Não tem a dinâmica, Mas, a troca. Desenvolvimento. É uma parada de, tipo, a gente gosta de ver os caras errando, sabe? Tipo, é legal você ver um cara... Olha como ele erra, olha como ele conserta, olha como é você ver o artista Ele retoma, funcionando. sim. Porque erra, né? Então, É humano, né? Natural. é a parada do erro humano. Hã? Não no meu mundo. Porque ele Você é se da cobra parada- muito? Tipo assim, Você respondeu pra ele, sim. eu me cobro muito, sim. Não, mas eu tô falando assim, mas não é nem de sacanagem, não. Tipo, as bandas que eu escuto, não tem, tipo, erro. Não tem imagem pra Tem erro. O que bagulho ser. é muito técnico absurdo, tá ligado? Como você sabe? Porque eu sei as matemática. notas todas na minha São cabeça. músicas que ela nota tá por nota. mais matemática do que, tipo... se É o um cara errar bagulho negócio, quase cara. que doentio, tá ligado? Sério? De tão difícil É, ela porque se só um torna muito instrumento, perceptível, né? o erro. Não tem como Entendeu? você Não tem errar. Se como você errar, errar, você vai saber. Todo mundo vai ver. Todo mundo percebe. Shows que eu e o Léo gostam, que a gente vai, tipo, são shows que tem o mosh pit, a roda que abre. Ninguém tá nem que aí se você acertou ou não, é riff, barulho. Shows de bandas É. que o Léo gosta, tipo, que o Edson gosta, tipo, todo mundo assim, ó. Parado, 1, 2, 3, prestando 4, 1, 2, atenção, 3, 1, 2, contando 3, o 4, tempo, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ouvindo as 4, notas com a harmonia, os Tô arpejos que o contando. cara fez. Calculadora. E um arpejo. Se você botar uma nota cagada no meio, todo mundo vai ver, filho. Entendeu? Não tem, tipo, Não, que emolação de doideira, riff gente. tocando... Entendeu? É Eu nojeira consigo mesmo. modular um pouco entre esses dois Ó, mundos. Tem bandas que o Eu já Edson vi, gosta, eu mas- já vi alguns erros desses caras ao vivo, mas é um bagulho, tipo assim... Eu sigo a banda há 20 e poucos anos. Depois de muito Não, que tempo. eu vi um vídeo que alguém postou que o cara deu uma errada e recuperou rápido. Mas todo mundo percebe, não tem como não perceber. Então, tipo assim, caralho, os caras nunca erram, mano. Como é que pode? Toda noite, o cara toca toda noite, turnê mundial, todo dia, o ano inteiro. Era uma E o máquina. cara errar uma vez ou outra, assim, muito viagem, muito viagem. Os caras são muito precisos, não tem margem pra erro. É o que eu tava falando, né? Não é a música bem calculada, tá ligado? E Bem calculado. quem são as influências de vocês? Deftones. Deftones. Sepultura, porque muito perto com esse, you know, American vocalista. E banda todo Brasil. It's the opposite. We are the opposite of Sepultura. Yeah, we have the... Sim, Because American- everyone is Brazilian with the American singer. Sepultura is everyone Brazil. Same thing. É. Mesma coisa. It's not the opposite. It's the same thing. Não, eu ouço Não é tudo. Minha escola é praticamente o New Metal, então eu ouço muito Deftones. Eu ouço muito hardcore também, Hatebreed, coisa mais pesada. Mas ao mesmo tempo, igual eu e o Matheus, a gente compartilha muito, a gente é muito fã de Tim Maia, muita música brasileira. Elis Regina, e depois vai. É uma loucura, Brano. Sério? É uma loucura. Disso? Fleetwood A Mac. gente fica vendo, assim, que um outro tá escutando, assim, no A gente Spotify. compartilha o Spotify e isso, cara, isso aqui é do Matheus, não, isso aqui é do Léo, isso aqui O é. meu lá, e o meu, eu coloco aquele DJ Spotify, e aí ele vem, tipo, Lorna Shore, que é uma banda... O melhor vocalista de metal de hoje em dia é o Will Ramos, absurdo. E toca Lorna Shore, que o cara imitando, tipo, um porco, e corta pra Marisa Monte, assim, tá ligado? Tipo, A gente tem esses maluquice aí. Bem doideira. maluquice. Ok, como eu falei, eu cresci não no meio de música, né? Então eu cresci, o ouvido, eu sempre música brasileira. Só pra Sim, contrariar, música bem popular no Brasil, bem Brasil, assim, né? Elis Regina, esses bagulhos assim, são tipo, a parte criativa da minha cabeça. Tanto que eu tenho, apesar de eu ouvir mais metal hoje em dia, eu tenho muito bagulho quando eu tô tocando que vem, porque é um bagulho que é da já audição, tá, que tá sim. entranhado, entendeu?
a música brasileira sempre teve na minha cabeça. Eu viro e mexo sempre fazendo um palhaçada, Brasileiro. palhaçada na banda. Então, tipo assim, apesar de eu nunca tocar isso, né? Como Mas é o que produto. já tá, tipo, seu E aí eu comecei pra vertente do rock com Nirvana, anos 90, né? Aham. Nirvana, Pearl Jam, eu ouvia muito Linkin Park. Sempre gostei de alguns clássicos, Led Zeppelin, Beatles, eu gosto do Beatles. E aí, quando eu fui crescendo musicalmente, eu sempre fui meio OCD, obsessivo compulsivo, eu não sei como é que fala em português, mas de querer praticar, de querer, sabe, mais e virar bom no negócio, querer ficar melhor. E eu comecei a virar mais pro lado músico da parada. E foi aí que eu comecei a gostar dessas músicas complicadas, que aí vem as minhas influências de hoje, que é Dream Theater, Symphony X, Animal as Leaders, é tipo coisa de doido mesmo, sabe? E geralmente são os músicos, né? E eles participam de um monte de coisa junto, cruzado, com um monte de banda paralela. E eu tô sempre ouvindo esses troços tudo doido, mas eu também escuto Lorna Shore, escuto Arch Enemy, Lamb of God, que são os bagulho mais trash, metal Mais pesadão, extremão. Sepultura, Angra, adoro Angra, nossa, que é um bagulho mais power metal, que é um bagulho com vocalzinho fino, com bagulho mais elaborado e pedal duplo infinito. Tem algum artista que ninguém sabe que vocês escutam? Pá, Tem vários. tem vários, que é em off. MC Ah, não. Ariel. Ariel é bom. Ah, não, eu gosto muito de Você é rap. de São Paulo, pô. É, a gente Não. ouve muito rap. Rap eu... Ariel Sensagena. Não, Sabe, eu tô mas respondendo não essa go- pergunta. Não Tá, sei não quem tem? é, não sei quem é. Faço ideia, nunca ouvi falar desse nome. Ninguém acha que você escuta Como é que é o Falamansa. nome? Ninguém acha que... Ariel. Você escuta Ariel. Falamansa? Brasileiro? É. Escuto Fala Mansa. Tá Escuta ligado? Falamansa. Que é fora do seu É. Forrozinho. Tipo, Forrozinho em casa. Boto forrozinho. Às vezes eu tenho Fala Mansa Essentials no Apple Music. Boto Então, acho forrozinho uma que curiosidade que torna a banda estranha também, porque assim, nós temos hoje prontas 7, 8 músicas, e das 7, 8 músicas, sei lá, 70% eu compus as músicas, a melodia e levei pra banda. Eu que faço a melodia de notas, tudo, levo pros caras. Só que, eu sou um pesado, só que muitas pessoas gostam de não ouvir nada pra compor, ou ouvir alguma música pesada pra usar como referência. Eu já uso coisa nada a ver. Que nem Elis Regina, que a gente tá em fase agora de fazer música nova. Aí eu vou e começo a ouvir. Adoro jantar com bossa nova. Em casa. Jantar com Em bossa casa. nova. A gente senta pra jantar, as crianças ficam até... Papai, bota música fancy pra jantar, né? Bossa nova. Peça É a caixa, maravilhoso, toca cara. bossa nova. Aí começa a tocar bossa nova. Porque daí que vem as Aleatório. coisas diferentes. Que nem, minha esposa, ela gosta muito de Elis Regina, Sim. gosta muito de Ney Mato Grosso, e mulher que domina o rádio, né? Então eu acabo ouvindo essas coisas pra me inspirar a fazer música pesada. Eu tava conversando com o Lucas outro dia, ele falou, cara, de onde você tira esses negócios? Eu falei, mano, ouvindo Ouvindo uma coisa fora do eixo. fora do eixo, totalmente. que é o que aflora essa criatividade. Exatamente, Tipo, exato. é loucura. Eu também, tipo, a gente escuta metal, mas que nem... Já que a gente falando de bandas assim, tem uma banda, um grupo brasileiro chamado Tuyo, que é absurdamente incrível, musicalidade pura. São 2 irmãs e um cara, e absurdo. Tuyo. É incrível, é lindo de se ver, assim. Os caras vão de uma música um pouco mais pop, de uma música mais melancólica, pra uma música agitada. E o simples dele é tão lindo de ver, assim, sabe? Tipo, é tão bem produzido. É Você sabe muito qual que é? incrível. Eu quero falar também de uma banda brasileira, que eu gosto de falar de banda brasileira, que é difícil de achar umas bandas brasileiras, ainda mais no meu meio, não, né? Que a gente tá falando agora de Sepultura e Angra, que são as bandas famosonas do Brasil, né? Tem uma banda chamada Celebrina. É a coisa mais linda do mundo. E no meu meio, que é o mais de música torta, maluco, difícil, eles são uma mistura de forró com jazz, com bossa nova, com uma complicação, sabe, tudo tão bem elaborado, com Aham. saxofone, nossa, coisa mais gostosa. Diferente. Nossa. É, maneiro. Celebrina. Não conheço. Coisa Nossa, mais é linda do mundo. diferente. Você já ouviu no estúdio, com certeza, que eu boto direto lá. É eu sou maneirão, chato demais. só não associei. Aham. Nossa, muito bom. Uma das últimas perguntas que eu tenho pra vocês é: qual é o propósito de vocês com a música? É carreira mesmo, é expressão pessoal ou os dois? Matheus. Eu acho que é consequência. É expressão pessoal, primeiro de tudo, sabe? E a carreira é uma consequência, é um resultado dessa expressão pessoal. Então, a gente tocou junto durante a pandemia, porque era o nosso refúgio de não surtar. A gente tocou junto quando
a minha filha nasceu, a gente tocou junto quando a filha do Edson nasceu, a gente tocou junto quando o Léo tava, tipo, também. Então, tudo pra gente é uma expressão, sabe? E a carreira vem daquele negócio de, tipo, pô, tô cheio de ingredientes, tô cheio de tempero e tô com meu fogão aqui, por que não fazer uma parada, tá ligado? Então, eu vejo como isso. É verdade. Tipo, a gente... Os caras são meus amigos, os caras tocam muito, a gente tem uma conexão. Por que não fazer isso? Pra mim, eu vejo muito assim. Vai lá, Edson, você quer falar? Esse coração tá cheio. Fala pra caralho. Não, então, como eu falei no início, né? Carreira nunca foi, né? Nunca foi carreira. Se fosse carreira, tava morto já há muito tempo. Não, porque é verdade. Sincero. Mas é o motivo pelo qual a maioria das pessoas desistem. Porque se você for pensando em carreira no mundo musical, você tá fodido, filho. Não existe planeta que a música vai te dar carreira. Você tem que conhecer alguém, você tem que... Ou você tá suscetível a, tipo assim, eu tô satisfeito com isso aqui e eu tenho menos prioridades, ou eu vou dar espaço pra música. Não tô dizendo, tipo assim, que tem gente que vive da música, tem gente que... Só que você tem que abrir mão, você tem que fazer sacrifício. Exato. É muito sacrifício. Você tá disposto a fazer sacrifício? Isso nunca foi pra mim. Entendeu? Porque eu sempre tive meus desafios na vida, eu sempre tive meus alvos, né? Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? A música entra nesse plano aqui? Não entra. Qual o mais importante? Eu consigo tocar e eu consigo fazer o meu plano. Eu tenho que seguir uma carreira? Eu não preciso seguir uma carreira. Se eu consigo tocar e me divertir, e ao mesmo tempo eu chegar no meu alvo de vida que eu quero, então, tipo assim, sempre foi um lazer. Claro que consequência. Aí vem a parte da consequência. Que se acontecer, a gente tá tocando, a gente vai gravar um CD agora, e aí vem uma banda grande e chama a gente, ou a gente tem uma condição financeira de repente pagar pra tocar num festivalzinho, pra se divertir, sabe? Com uma porrada de gente pulando, e aí alguém vê a gente, e aí o bagulho desencadeia e começa a andar sozinho. Vamos falar, eu não quero carregar. Claro que, pô, né? Eu faço eu gasto dinheiro pra fazer isso aqui. Mas eu não vou querer ganhar dinheiro pra fazer isso aqui. Claro que, né, a consequência de ter uma carreira seria maravilhoso. Claro que encaixa na vida de todo mundo, né? Um ponto, Mas vocês sempre foi acham que lazer, esse cenário vai mudar mais pra frente? No sentido de as pessoas não valorizarem tanto? Vocês acham que isso vai ser pra sempre assim? Eu acho que vai só piorar. Eu acho que só Tem piora. uma visão pessimista da vida, porque é real, tá ligado? Porque tudo, mas isso aí não é só na música não, É pô. pra tudo. Tudo é movido a dinheiro. E só fica pior. A balança entre o dinheiro e a qualidade das coisas, qualquer coisa, se é qualquer coisa. Você vai... Quem não sabe da história, quem tinha uma máquina de lavar que durava 50 anos, 20 anos atrás, que a mãe comprou quando o avô era casado. Isso não existe Hoje em dia você mais. compra um bagulho que dura 5 anos. Tudo hoje em dia é dinheiro. O valor, o peso que o dinheiro tem comparado com o que é o comprado com dinheiro, ele vai ficar desproporcional com o passar dos anos. Então a tendência é ficar pior e pior, mais em torno do dinheiro. É um bagulho bem podre, artificial, que gera lucro E rápido. e lavagem cerebral, entendeu? O negócio é fazer lavagem Mas cerebral. Ainda mais no mundo não da se música, né? sustenta, né? Não tem como. Entendeu? Enfim, é o sistema que a gente vive, ele tende pra isso. Por isso que a maioria das bandas famosas, não existe mais artista que se fazia nos anos 60, 70, 80, foi... A quantidade de qualidade musical foi desaparecendo. Pô. Até breve, eu tava vendo uma matéria piora. esses dias que as bandas do Brasil grandes da década de 90 acabou. Titãs não existe mais, Rapa não existe mais. E não surge tem. Charlie mais. Brown Não existe surge mais, coisa não surge boa coisa como nova. tinha. Tá Então, o underground, entendeu? tá bem forte. Mas só que não tem É sentido. aquela não parada vai- de, tipo, É. não existe espaço vago. Sumiu um Legião. Não vai ficar o espaço vago. Alguém vai entrar. O problema é que quem vai entrar já vai ser um produto. Já vai ser Cheio de uma cosméticos, vender, uma indústria, entendi. entendeu? Pra fazer dinheiro. Entendeu? E Então, vender tipo, aquele produto que funcionou. se naquela Funcionou época, porque o Legião Porque Urbana se gira- matou pra fazer. Entendi. Entendeu? Então, não existe espaço vago. Então, saiu aquele Exatamente. lugar, alguma coisa vai entrar. Então, hoje a gente vê toda essa parada de K-pop e tal. É uma indústria. Não é um grupo de amigos que se juntam. Não, é uma indústria. Você vai pra É um uma grupo academia formado, isso aí. E você vai se
tornar um produto. Você cabe nesse produto? Sim, então beleza. Não, então próximo, vamos ver quem... E as coisas se tornam, enfim, né? Quem se tabalma primeiro perde, mas tudo se torna líquido. Aquelas histórias... tipo... Até porque a facilidade... Tipo assim, aquelas histórias que você vê em todas as bandas, né? Que era amigo que morava na vizinhança, começou a tocar junto, não tinha nada, tocava na garagem. História de Nirvana. História do Dream Theater, que é a minha banda favorita, que trouxe história de músico. Todo mundo de Long Island, todo mundo pequeno, todo mundo indo pra escola junto. E se conhecia, começou a tocar assim assada e conheceu o amigo na escola e montou uma banda. Aí tem essas bandas todas dos anos 90 pra trás, tem sempre uma história maneira, sabe? Essa história de que forçaram as barreiras e venceram alguma coisa e autenticamente ganharam espaço. Sim. Entendeu? Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa. Não tem mais esse tipo de coisa. É geralmente alguém cheio do dinheiro já Que coloca aquilo ali que produziu, vende, foi pra que escola é o tal, estudou com fulano, já ganhou publicidade, já ganhou mídia, apareceu. Você aparece hoje em dia. Você aparece com o Kiko Loureiro. Amanhã, todo mundo vai querer saber quem você é. E aí todas as bandas vão te convidar pra tocar. Quer nem saber se você é bom ou não é. Só tá com cara. Porque ele traz audiência pra minha banda. Ele tava com o Kiko Loureiro numa banda, tá ligado? Mas aí são os Porque o Kiko Loureiro é interesses. famoso. Aí a gente tá falando dos interesses, né? Isso, é a parada É comercial. a troca, parada tipo, comercial e dinheiro. O que você você vai se conectar com uma pessoa, vocês fazem por arte, ok. Só que vamos se dizer que você chega a um ponto onde você vai falar, pô, eu vou me conectar com alguém que eu vou conseguir ter visibilidade. Não funcionaria pra vocês? Tem. Funcionaria, 100%. Na verdade, é assim que o sistema funciona. Né? Na verdade, você monta uma banda, igual, a gente conseguiu montar uma banda que ele falou que não existe mais, mas a gente conseguiu fazer de colegas. Sim. Vamos ensaiando, tocando, chegar a um ponto, alguém vê e fala, cara, gostei do som de vocês, queria ajudar vocês, produzir, sei lá, investir na carreira de vocês. Essa é a sorte. Mas se é o fundamento É 1 em da 1 nossa milhão. banda, não é. Não é. É. Hoje a gente faz porque... Não é o fundamento. Como eu falei, eu tava no Mas estúdio também- sozinho tocando bateria. Eu pagava custos absurdos pra ficar sozinho, só pra ter a música. Sem ter retorno, sem ter nada. Só dinheiro. Mas se alguém parada oferecer, a gente não hoje, nega. Tá ligado? Nosso negócio hoje, eu adoro som, tipo, minha vida foi em show. Show. Foi me despedir do Brasil, eu fui num show com os meus amigos. Tipo, fui fazendo, sei lá, show. A gente se encontrou nesse período nosso de, tipo, de ato, a gente se encontrou Num num show show. do Sepultura, tá ligado? Então, tipo, tudo envolve isso. A gente nem contou Nem contou dessa Então, história. A gente tava separado, já a gente se encontrou lá por acidente. Lógico. Não Pois combinou. é, perguntei, eles não contaram. A gente né? não combinou e a gente se encontra Então, no show assim, do a gente faz porque quer fazer e pode fazer. A parada de dinheiro, de tempo, de tudo mais, a gente faz porque quer. Só que também a gente não tá como vítima de, ai meu Deus, se Que alguém... aconteceu? A gente vai fazer o que a gente quer. Sim. Alguém gostou? Beleza, identificação, Sofrência, arte. 20 anos. A gente vai gravar, a gente vai tocar, porque queremos fazer, sabe? Sim. Eu acho que é meio que isso. Aguento mais essa vida. Não vejo a hora. Tô 20 e poucos anos esperando. Calma, alguém! Ei! A gente precisa de ajuda. Primeiro conselho, se você é músico, desiste. Eu ia pedir pros meninos darem um conselho cada um. O Edson já deu o conselho dele. Desiste de música. Não fala isso não. Não dá em nada. Fala isso não. Eles vão agora dar cada um deles um conselho pra vocês que estão iniciando, que tem interesse na música, que se identifica. Muitas vezes não é valorizado no trabalho, na arte que vocês têm. E aí, começando com o Matheus. Bom, quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Mas eu acho que, tipo, Lady Crowley, sabe? Faça o que tu quer, apesar de ser tudo da lei. Tipo, se você gosta, faz. Se você gosta, consome, apoia. Independente de se é um artista, como a gente já disse aqui, um artista que ninguém espera, que você gosta, não importa. Sabe? Hoje em dia a gente faz muito... Vou escutar isso porque vai ter gente vendo o que eu tô escutando. Escuta o que você quer, independente de qual seja o gênero. E se isso te estimula a fazer, faça, tente. Sim. E tipo, como disse, a gente já tá no fundo do poço sem esperar nada. Então, toca. Pega um violão, pega uma flauta, uma gaita, um teclado, um balde, qualquer coisa e tenta. Se isso te fizer bem, ok. Se não te fizer, bora pra próxima, tá ligado? O Edson. Fala, Edson. Vamos falar. Bom, a minha fala é um pouco mais deprimente, né? Eu concordo com o que ele tá falando. Sim, faça porque você ama, faça porque você gosta. Mas tenha sempre consciência da realidade. Porque se você sonhar demais,
você tem que ter noção dos prós e dos contras pra você... Que vai causar de você desistir. Causa de você desistir, porque você vai encontrar um monte de pedra no caminho, não é fácil, não dá o retorno esperado, porque tem muito o lúdico do músico, né? Do rockstar, é fama, eu queria tocar pra 1 milhão de gente. E muita gente, 99% não chega nem perto daquilo ali. Você vai tocar para 100 pessoas. Você tem... eu acho que a fonte da razão do porquê você toca tem que ser tirada de um lugar diferente. Tem que ser porque você gosta de tocar. Você sente prazer em praticar seu instrumento. Você se juntar com seus amigos e botar seu sentimento pra fora. E a parte de que as pessoas vão se conectar com o sentimento que você tá tendo e expondo na música, isso é uma coisa que tem que acontecer organicamente. Não dá pra forçar, a menos que você compre. Certo? A menos que você compre. Não tem como você forçar a fama, não tem como você forçar nada disso. Tem como você comprar, mas você tem que estar sempre preparado para as pedras no caminho, que vai ter um monte, que infelizmente música não é reconhecida, apesar de todo mundo gostar, apesar de todo mundo ouvir. Infelizmente, na hora de pagar, para que você mantenha aquele ritmo ali, viva disso como prazer, ou porque você ama fazendo. Mas enfim, é isso aí. Só olha as pedras no caminho e cuidado para não tropeçar muito pesado. Cheio de metáfora. Edson. Ou desiste logo. E você, Léo? Bom, eu acho que se você tem interesse em tocar algum instrumento, se você gosta de música, primeiramente para você tocar um instrumento, você tem que gostar de música. A música ela tem que te tocar de alguma forma. E não desista, é difícil, é chato, tem um custo alto, tanto valor sentimental quanto valor agregado, tudo, instrumento, você vai comprar instrumento, tudo. Não desiste, toque. E outra coisa muito importante também é você dar o suporte para a banda do seu amigo, porque hoje em dia... É verdade. Tirando o Edson. Tirando aquela vez que porque o Edson. ele não era meu amigo na época. Porque a gente tava falando de inovação. Não tem inovação porque, por exemplo, poxa, tem uma banda que vai tocar, sei lá, Korn. Exatamente. Você paga $50 pra encher os caras. E a banda do seu amigo vai custar $15 e você não vai ver seu amigo tocar. Exatamente. Então você tem que dar o suporte, tem que dar o apoio pra banda do seu colega, justamente porque amanhã pode ser você. Você começou a tocar hoje. Não pense em fama, não pense em nada disso, só pense em tocar. Distorce a mente do amigo que a pessoa não pode ver. Só vai. É isso aí. Eu concordo com tudo sobre isso, porque eu sabia que ia E voltar. ajude seu amigo, sempre. Menos o O Edson. Matheus já nem vai concordar, né? Porque o negócio vai ficar feio pro seu lado. Eu não sei o que vai acontecer aqui depois que essas câmeras desligar. Eu só dei a cutucada no Edson. pancadaria. Suporte seu Sem perder a amigo. amizade, vai tudo certo. Não, mãozinha. Ah, que lindo. Dan Ray. Dan Ray. Do you want to say something? It's okay. Sim, Pabi, tô com fome. Gosto, Yuka, bom melhor. Have something to say? Sim, Danny Hay e Rupav, bem melhor banda. Tá ligado? Você precisa, sabe? Energia bem melhor. Adoro. Thank you. Thanks. Thank you, Fala o Dan. Instagram da banda. Pra todo mundo que quer seguir a gente, Facebook, Instagram é @Rupav, Rupav_band, TikTok, @Rupav. Era pra ter dado no começo, mas nós trouxemos um Presentinho pra você. Ai, pra você, que é a camisa da nossa banda, e uma pro Roger, nosso mago. Do jeito que eu amo camisa, gente. Vocês Aí, ó, Marão. Onde é meu camisinha? Esse é a camisa. Whatever. Eu e o Roger ganhamos. Onde tá o Roger? Aqui no meio? Aqui. Vocês vendem também? Vai ter no Também, show. é. Vai ter no Vai ter show. no Toda show. vez que a gente Yeah. tocar, vai ter a venda. E é bom porque ajuda a gente. Isso financia tudo que a gente tá fazendo. Sim. Então, Instagram, que é a nossa rede principal, é @Rupav_band. Segue a gente lá. Toda vez que a gente for tocar alguma coisa, vai ser por lá que a gente avisa. Qualquer novidade vai estar lá também. As páginas novas. Páginas novas. A gente tá planejando algumas coisas novas pra banda, como merch, website, vai vender camisa e tudo mais online. Sim, muito A gente tá querendo colocar o Bandcamp, quando a gente lançar o álbum e todo mundo ficar ligado pra ouvir o álbum quando lançar. Vai ser avisado por lá. O Nosso Bandcamp. álbum com parceria com o Mago Roger. Então, Não, Instagram o Roger é o é melhor. só a fonte O principal Roger é o das- melhor. A gente vai fazer um álbum agora, a gente tá pensando em gravar videoclipes também, das músicas, e lançar tudo por essas mídias sociais, bem bacana. Lá a nossa forma de contato vai ser Sim. mais próxima, Principal, né? mais perto, assim, de todo mundo.
O Roger vai deixar o contato do Instagram, das redes sociais, pra galera seguir vocês, acompanhar o trabalho de cada um. Não, de juntos. Cada um também, individual. Aí segue a galera também. Segue a gente lá, a gente troca É, ideia, tá. vamos pra show, vamos ver qualquer coisa, chama nós. Eu quero agradecer, infelizmente, né? Vocês sabem, o Roger tesourou a gente, mas tá tudo bem. O bate-papo foi muito bom, Legal. foi muito especial ter vocês. A gente que agradece a oportunidade, o espaço. Eu sei. Bem brilhoso. We're already famoso. Alright. Agora famoso. Agora. Right now. Tá ligado? Tá ligado? E pretendo, assim, acompanhar, né? Espero acompanhar vocês por muito tempo. Agradeço demais pelo bate-papo. Foi muito bom escutar a história de cada um. Legal. Um pouco breve, né? A gente vai marcar para trazer cada um de vocês aqui, que eu acho que vai ser... A gente vai conseguir se conectar mais na história, para ver desde quando veio lá da infância e tal. O porquê das ideias, dos sonhos. E agradeço, tá? Espero Obrigado que pelo cada um de convite. vocês estejam no caminho... Sei que vocês estão no caminho certo. Não é de agora que isso vem acontecendo. Acreditem nos sonhos de vocês, porque legal. uma hora vai acontecer. Edson, Vai. sem Tá pessimismo. acontecendo, Edson. Sempre, Está o Edson é acontecendo. muito pessimista, mas... Eu sou realista, isso não é pessimista. Pessimista. Você é pessimista. Sou não. Não, a gente agradece o convite de vocês aí. Foi bem bacana. Foi bom, Agradeço né? mais. A Obrigado. gente bateu- Tudo... A gente tava meio ansioso pra ver como é que ia ser, mas foi um papo bem descontraído, bem Foi bacana. bom. Foi legal, é. É um espaço bom. É um espaço novo. Estrutura O projeto 100%, é novo, viu? né? Então Bem a gente bacana. tem, se vocês quiserem vir aqui também qualquer dia pra gente bater um papo, ficar só na social, a gente Claro. pode marcar também. Já Os é. projetos de vocês também, se vocês quiserem compartilhar, a gente faz os posts nas redes sociais. Oh, A gente maneiro. compartilha, tá? E é isso, gente. Marcar Obrigada. transmissões pros nossos estúdios lá. Sim, a gente vai. Fazer vai lá. um- Fazer um podcast no nossa Fazer sala. um podcast Aí lá na lança um sala. podcast na sala dos meninos. E é isso, galera. Vou me despedindo de vocês. Eu e a banda Opa. Uba!